Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam muito bem-vindos à aula 14. E aí eu chamei o pessoal para vir, não estou mais sozinho na introdução, né, Ju? Hoje a Ju vai gravar a introdução Hoje com a estamos aqui gente. juntos. Ju, bem-vinda ao nosso curso, à nossa aula. A Ju vai dar assuntos interessantes para a gente também. A Ju é uma terapeuta incrível, fantástica, cheia de humanidade, vai falar bastante coisa para a gente no nosso curso, né, Ju? Em breve vai ter aula sua, Com certeza. vai ter bastante coisa. Muita novidade. Legal, Ju. Então nós estamos na aula 14. E Já. já entramos na aula 14, já aprendemos bastante coisa. Se você ainda não teve tempo de assistir todas as aulas, não há nenhum problema. Vá assistindo normalmente. Inclusive, nós estamos no mês de junho, o mês que antecede as nossas férias. E no mês de julho, nós vamos ter uma pausa das aulas semanais, né? Porém, vamos continuar com as atividades de live e presencial para o mês de julho também, tá? Para a gente ter um momento descontraído, falar um momento no meio das férias, tudo. Nós vamos ter atividade presencial e atividade por live no mês de julho. Exatamente. Porém, nas aulas de vídeo, nas aulas de sexta-feira, nós vamos dar uma pausa em julho para o nosso descanso. E também, para quem não teve tempo de assistir todas as aulas, consiga colocar o conteúdo em dia, consiga fazer as atividades, enfim, desde tudo sem nenhuma pendência, né, Ju? Isso é importante. Isso mesmo. Isso é muito importante, né? Bom, gente, então bem-vindos à nossa aula 14. Vamos falar dos temas hoje nessa aula no final. Vamos passar antes alguns recadinhos do coração, né, Ju? Ju, você fiquei sabendo que nós vamos ter uma live, a quarta live vai ser dia 21 de junho, é Dia verdade? 21 de junho. E já vou deixar aqui todo mundo curioso que é um assunto, é um babado. Legal. Então a Ju, no dia 21 de junho, a gente vai ter uma live. Já façam a inscrição de vocês para nossa live, tá? No mesmo sistema. Encaminhe no nosso número privado, que é o nosso WhatsApp oficial que vai aparecer aqui embaixo agora. Já encaminhe a seu interesse em participar na live. Eu quero participar da live, que a gente já faz a sua inscrição e já deixa o seu lugarzinho garantido. A Ju vai ser uma das terapeutas que vai falar conosco, ela vai trazer um conteúdo interessante, um babado, já tô curioso para saber o que é também, porque eu adoro babados. Vai ter que vir na live para assistir, hein? Para saber. Para assistir. E é um assunto importante, né, Ju? Muito importante, assim, de salvar vidas. Salvar vidas. Então, a Ju preparou um conteúdo, dia 21 de junho ela vai administrar pra gente. Gente, a gente não conseguiu bater ainda a quantidade de 100 pessoas na nossa live. A gente quer gente aí para participar e compartilhar conteúdo com a gente, porque a live é importante. A live é um momento que a gente consegue abrir os microfones, conversar com todos também. O terapeuta que participa, ele vai tirar as dúvidas, vai esclarecer todas as questões, então não deixe de participar da live, né, Ju? Essa vai estar imperdível mesmo. Então convida o pessoal, Ju, já faz um convite. Quero convidar vocês, se você tiver alguém que esteja acamado, doente, alguém que passa por uma condição crônica, que assim já foi desenganado, eu convido você para assistir essa live. Vai valer muito a pena. Eu quero fazer esse convite especial. Assistam dia 21, né? 8 horas? São 7h30 da noite. 7h30, 19h30. Estaremos aqui com conteúdo exclusivo. Não podemos nem citar aqui, porque, né? É off, é babado, segredinho. Mas eu acredito que vai ser benefício para todos vocês. Então, vocês, desde agora, já estão convidados. Não percam. Perfeito, gente. Então a Ju já fez o convite dela, vamos aguardar essa live. Se inscreva, já vamos garantir o seu lugar, incluir você no grupo da live para que você possa participar nessa data. Ju, uma outra coisa interessante que eu quero trazer para o pessoal também é sobre a terceira atividade de fixação. Ela vai ser disponibilizada em breve, até o domingo, essa aula vai para o ar sexta-feira, no dia 10, até domingo, dia 12, essa atividade de fixação vai ser disponibilizada. Essa atividade de fixação é para as aulas que foram ao ar em maio, tá? Que é a aula 9, 10, 11 e 12. A aula 13 já foi no dia 3, então ela não entra nessa terceira atividade. Então a atividade de fixação da aula 9, 10, 11 e 12 vai ser disponibilizada até domingo para que todos consigam responder. Então a atividade foi disponibilizada, é uma atividade que você vai interagir com o conteúdo de todas as aulas. Se você não assistiu às aulas ainda, não tem problema, você pode respondê-las depois que assistir. O prazo para a resolução de todas é até o final do curso.
Então a gente deixa esse prazo em aberto, porém não se atrase, né? Responda o quanto É antes. importante já responder, porque o material tá fresquinho na mente, né? As respostas estão ali facinho. Depois você vai ter que voltar lá para dar uma lembradinha, né? Exatamente. Então As é importante cartas, já lembrar o fazer, material. exatamente. Então faça essa atividade o quanto antes também. E por fim, uma outra informação que eu queria passar para vocês também é que a nossa aula presencial foi ao ar essa semana, para você assistir. Ela foi ao ar na quarta-feira. Na quarta-feira, às 19h30, essa aula está disponível no YouTube também. Você pode assistir no momento que for melhor para você. E eu queria convidar você para participar das nossas próximas aulas presenciais. Elas, no momento, estão acontecendo na região de São Paulo. Não temos estrutura, infelizmente, para ir para outras regiões. Se tivermos um dia, iremos, com certeza. Mas se você está na região de São Paulo, se você mora na região metropolitana, se esforce para participar, venha participar conosco, né, Ju? Sim. Que lá você pode dar testemunhos, pode compartilhar conhecimento presencialmente com a gente e aproveita também para conhecer e interagir com a equipe. Que agora a Ju também já faz parte da equipe, ela vai estar sempre com a gente, né, Ju? Participando das aulas. Uma honra, viu? Uma honra muito grande também ter você aqui. E você também poderá trazer o seu conteúdo, trazer a sua conversa e falar conosco na aula presencial. Então participe desse evento, a gente faz isso para vocês mesmos. Esse contato presencial é importante para que todos consigam se integrar na saúde, né? Sim. Não só por vídeo, como a gente vem fazendo, mas também de maneira presencial. E é isso, Ju. Vamos começar a primeira aula agora? Sim. Vou contar Curiosa, pra você. hein? Curiosa para a primeira aula. A gente vai começar agora com a Fernanda Ferreira. Ela vai trazer para a gente os métodos que ela utiliza de fitoterapia e dentre outros métodos terapêuticos após ela realizar a microscopia. Então ela faz a microscopia, verifica o sangue da pessoa e agora ela vai trazer um pouco para a gente hoje da metodologia de tratamento natural que ela utiliza no consultório dela. Tudo natural, né? Tudo natural, tudo legal. Incrível. E também ela dá dicas também que você possa realizar na sua casa. Ela vai indicar fitoterápicos, vai indicar terapias, tudo que você pode fazer aí também. Então, atenção a essa primeira aula e um bom curso. Olá, queridos alunos do nosso curso de naturopatia. Novamente estou aqui hoje com a Fernanda. Fê, muito obrigado por receber a gente aqui. Gratidão. Nós conversamos na aula passada que tivemos com a Fernanda um pouco sobre a microscopia, falamos da metodologia, como ela faz a avaliação e também conversamos um pouco da importância de avaliarmos o nosso sangue e a partir daí criar protocolos e traçar métodos para cuidar melhor da nossa saúde. Hoje a Fernanda vai falar justamente sobre isso, né, Fê? Ela vai trazer um pouco desses protocolos, de acordo com o que ela identifica, o que ela costuma fazer e indicar para que a pessoa tenha uma melhoria aí gradativa, né, Fê? Sim. Isso é muito importante. Ótimo dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Então, Gui, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como que a gente trataria cada situação que a gente consegue identificar aqui na microscopia, né? Então, começando aqui por essa informação, né, com umas células que estão rolô, né, que nós chamamos, ou agregação eritrocitária. Então, o que isso significa, né? A gente até tinha falado sobre isso, que existe aqui uma falta de uma troca, né, do oxigênio com o gás carbônico, né? Então, isso me mostra que tem um excesso de acidose no sangue, né? Que o fígado não está conseguindo detoxicar, não está conseguindo fazer o papel dele, que é a limpeza, tá? Então tem excesso de toxinas e também exposição à radiação eletromagnética. E aí, como que a gente vai cuidar disso, né? As fibrinas, que a gente tinha conversado da outra vez, né? E até estou aqui com alguns produtos, tanto fitoterápicos quanto frequência, né? Frequencial, que são algumas das coisas, alguns dos produtos que eu incluo num protocolo de tratamento, além das técnicas da biofísica também. Certo. Legal, né, gente? Então a gente vai pegar informações importantes de como o tratamento é conduzido. E eu também estou ansioso para saber, porque isso é muito interessante. Eu adoro microscópios, inclusive, de ver Tira o sangue. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vê que tem essas células que a gente chama de célula rolô. Então, mostra que tem um desbalanço de pH do sangue, né? Então, existe aí um excesso de acidez, não tem movimento nesse sangue. Então, qual seria a nossa terapêutica, né? A gente precisa colocar movimento, a gente precisa oxigenar essas células, né? Então, dentro da biofísica, eu colocaria de tratamento aqui o ILIB,
que é ilibiterapia. Então ele melhora a imunidade, ele aumenta a imunidade, ele é um antioxidante, ele vai fazer essas células oxigenarem, ele vai soltar as células, tá? Eu incluiria também o Hidrovitalis, que é um outro aparelho que faz parte das técnicas biofísicas, né, de tratamento. Então o Hidrovitalis, ele é um aparelho que ele tem mais de 1000 protocolos que a gente consegue usar para poder tratar. Dentro da fitoterapia, tá? Por exemplo, aqui, o ginkgo biloba, ele é um produto que é um fitoterápico que ele vai ajudar na circulação, na oxigenação, ele vai melhorar o fluxo sanguíneo, né? Então, quando ele também acaba afinando esse sangue, ele trabalha nessa questão também do sangue, ele melhora a circulação do sangue, ele aumenta a oxigenação, tá? Então, o ginkgo biloba é ótimo nesse sentido também. Aí a gente vê aqui, até a gente vai falar sobre isso também, quando a gente tem alguma situação, por exemplo, de neutrófilos, né? O que são neutrófilos? São os grãos pequenos e brilhantes, que nesse caso aqui a gente não tem nessa imagem, tá? Então, mostra aqui que tá faltando movimento, deficiência de zinco. Mas a gente viu na imagem também os neutrófilos, tá? Então, nessa foto aqui que a gente não tem nesse momento, nesse plasma. Se a gente andar, a gente vai conseguir ver. Então, a gente pode entrar também com a indicação do zinco. Só que eu sempre começo com o protocolo de limpeza de oxigenação, como nós falamos, né, anteriormente. Se o aquário tá sujo, se o aquário não tem iluminação e não tem oxigenação, então não adianta eu suplementar. Não adianta eu dar ali a vitamina que está faltando. Eu primeiro tenho que limpar, eu tenho que dar oxigenação, eu tenho que colocar movimento nessas células. Um outro exemplo que eu gosto muito de utilizar é o carvão vegetal. O que o carvão vegetal faz? Ou até mesmo a zeólita. Então, os dois têm quase a mesma funcionalidade no nosso organismo, tá? A zeólita, ela é mais eficaz. Porém, numa falta da zeólita ou dificuldade de comprar porque a gente compra pela internet, eu indico o carvão vegetal. O que ele faz? Ele limpa as toxinas e metais pesados do corpo. É como se colasse nessas sujeiras que estão no nosso corpo, tirasse do corpo, né? Para poder, e mandasse para o digestório, para poder limpar e também ajudar nesse processo aí do nosso terreno biológico, né? Que é o aquário, como eu falei. Eu também queria comentar com você o protocolo, por exemplo, o que acontece? Por que a gente tem fibrina no nosso sangue? Que são aquelas, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, que são aquelas imagens que parece um ninho de passarinho, né? A fibrina, ela está relacionada a estresse hepático. Então, mais uma vez, entra o sistema hepático, né? Para ver como o nosso fígado é importante, tá? Doenças virais, tipo herpes, né? Artrite também, má digestão de proteínas também está associado ao quadro de fibrina. Porém, a gente tem um causador muito importante aí que faz a gente ter esse acúmulo de fibrina no nosso sangue, que é toxinas de antibióticos, toxinas das vacinas, tá? Intoxicação hepática, intestino com permeabilidade alterada. Lembra que a gente falou do leaky gut, que é a permeabilidade intestinal? Quando o intestino tá com a membrana muito fina e acaba passando as toxinas que tinham que ficar dentro do intestino, acaba passando pro nosso corpo, nosso sistema, todos os nossos órgãos e sistemas, tá? E o que é muito comum a gente ter a fibrina? Em casos de doenças autoimunes, fadiga crônica, fibromialgia, alguns tipos de esclerose, a gente tem a ELA, né, e tem a lúpus. Como que a gente vai tratar uma fibrina, por exemplo? A gente pode desintoxicar com o Hidrovitalis, que é um aparelho biofísico, com a zeólita, com carvão vegetal, com a clorela, tá? A clorela também é muito, muito utilizada nesse momento. Ela é uma alga marinha, que ela também tem essa função de colar nas toxinas, colar nos metais pesados e carregar para o digestório levando embora, tá? A gente precisa melhorar, a gente pode melhorar o zeta sanguíneo com o ILIB, a ilibiterapia, que foi o que eu comentei, que é um outro aparelho, ajustar função hepática e também as questões emocionais que afetam o nosso fígado, nosso sistema hepático, o fígado, baço, pâncreas, vesícula, né?
Exatamente. O fígado é um órgão muito importante que absorve todo e qualquer problema que a gente tem. O fígado tenta ajudar em tudo, né? Sim. E aí, quando a gente não tá com o fígado muito alinhado, as coisas tendem a não funcionar muito bem, né? A importância de cuidar do fígado e da vesícula o fígado, ele filtra fundamental. tudo antes, né? Do nosso rim. Ele é um órgão do rejuvenescimento, né? Então a gente precisa cuidar. Um outro exemplo que eu gosto de usar muito também, que se a pessoa puder, eu acabo incluindo e mesclando, né, fitoterapia com frequencial. Eu tenho aqui uma frequência que chama detox. Ele, como é frequência, tá? Não é fito nem floral de Bach, tá? É frequência. Então o detox, ele tem a frequência da onda contrária dos metais pesados. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma avaliação que dentro uma biorressonância que a gente conseguiu identificar que um dos metais pesados que ela tá no corpo é o chumbo. Então, se aqui é onda contrária do metal pesado, ele vai também pegar o chumbo. Como que ele funciona, né? Então, a frequência, ela entra no nosso corpo para corrigir. Então, se ela tá com uma frequência de chumbo dentro do corpo, ele tem a onda contrária. Então, ele vai tirar a frequência do chumbo, vai limpar e vai colocar essa onda contrária. E aí, ele também tem frequência de algumas plantas. O Purificare, eu gosto dele para atuar também nas toxinas, tá? O detox, ele é focado nos metais pesados. O Purificare nas toxinas em geral, tá? Então, por exemplo, aqui o Purificare, Gui, ele tem frequência de quais plantas? Frequência da cavalinha, da clorela, da planta taiuiá, que ela é muito, muito boa para problemas de articulação, tá? Bardana, chapéu de couro, gervão, sete sangrias. Então, assim, frequência dessas plantas. Isso é o Purificare. Então, de repente, ao invés de indicar uma clorela em cápsula, eu indico ele, que já vai ter a clorela aqui junto, mais a zeólita ou carvão vegetal, né? Então, assim, dá para trabalhar de diversas formas nessa limpeza desse terreno biológico. Eu tenho aqui uma outra frequência que chama circulatório. Ele tem frequência do sistema circulatório do nosso corpo. Então, ele tem a frequência correta. Ele vai ter também outras plantas incluídas aqui, que melhoram a nossa circulação. Um exemplo disso aqui é a castanha da Índia, a centelha asiática. A gente sabe que a castanha da Índia é responsável, ela auxilia na circulação cintura para baixo, membros inferiores, né? Então, até uma questão de hemorroida, que a hemorroida é circulação e não intestino preso, né? Varizes. A centelha asiática já trabalha na circulação do sistema linfático, já auxilia no sistema linfático. Então, a gente consegue dar uma boa melhorada aqui nesse terreno biológico com esses tratamentos. Interessante. Então, vejam todos como isso é interessante, né? Dado o que se está vendo, pode-se falar com exatidão que é importante para cada pessoa. Agora, Fê, uma curiosidade. Por exemplo, a gente está falando muito aqui desse sangue, desse plasma que está exposto aqui, e os dados de cada um. Porém, cada um é um e cada um vai ter um plasma diferente, né? Sim. Então, talvez os tratamentos indicados também vão mudando de acordo com a situação em que a pessoa está incluída. Vai mudando de acordo com o que a gente pegar de informação aqui, tá? Entendi. Eu dei um exemplo para você, quando as células estão com rolô, agregação eritrocitária, fibrina, né? Eu dei esse exemplo. Agora, eu posso ter, por exemplo, aqui uma célula, até quero te mostrar. Por exemplo, célula limão. O que é célula limão, né? Ela faz um formato mais ovalado nas pontas, tá? Então, isso aqui me mostra que tem um acúmulo proteico no plasma e uma baixa atividade hepática, mais uma vez, tá? Então, o que eu preciso utilizar aqui? Eu preciso cuidar do fígado e da vesícula, eu preciso suplementar com enzimas digestivas para fazer essa metilação hepática e diminuir a ingestão de proteínas. Então, assim, a parte da alimentação é muito importante, a fitoterapia e os frequenciais são muito importantes, o tratamento da biofísica também. Então, assim, tudo é um complemento. Não é uma coisa só que vai resolver e as pessoas não têm os mesmos resultados. Por exemplo, tá? Eu posso identificar aqui células que a gente chama de equinócitos. O que são equinócitos? São eritrócitos que perderam a sua aparência e ficaram parecidos com uma maçã de Thor. O
O que é uma maçã de Thor? Que tem aquelas pontas, né? Como se fosse uma bola de ferro, tá? Então, o que isso me mostra? Por exemplo, já tem uma informação diferente. Que eu preciso suplementar complexo B, pelo menos aqui, B1, B3, B6, B12. Geralmente, quando falta uma vitamina do complexo B, eu suplemento a família inteira, tá? Que eu preciso de vitamina C, vitamina E, selênio, NAC. Eu preciso de zinco, glutationa, catalase, que faz parte, né, das enzimas. Só que um grande número de equinócitos vai mostrar para mim que é um terreno biológico que tem uma predisposição muito grande a desenvolver um câncer. Então, por exemplo, nem todo mundo vai chegar aqui com um equinócito no plasma, tá? Então, isso é uma informação muito importante e muito séria. E aí, às vezes, eu acabo confirmando. Até tive um caso hoje que eu primeiro identifiquei pela iridologia essa predisposição a câncer, e quando eu joguei aqui, eu vi ali pelo menos 2 equinócitos dentro do que eu consegui visualizar nesse plasma, tá? Então, assim, se eu tiver uma grande quantidade, essa predisposição, ela me mostra mais grave, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar numa prevenção, tá? E, assim, urgente. Urgente, né? Essa parte é importante. Quando a gente fala do assunto câncer, né, é importante agir rápido, agir de maneira correta e ao mesmo tempo sem desespero, né? Porque se todo problema que não nasceu com a gente apareceu com a gente tem, de certa forma, a reverter de uma maneira tranquila. Fê, você comentou com a gente, além dos fitoterápicos e das frequências que você utiliza para conduzir melhor o tratamento, eu gostaria que você falasse também um pouco dos equipamentos que você comentou agora, né? Você comentou do ILIB, comentou de um outro que você utiliza a parte biofísica da pessoa, né? Você poderia falar um pouco pra gente desses equipamentos? Sim, claro. O ILIB, ele faz esse trabalho, né? Como eu comentei, né? Esse tratamento no nosso corpo. Então, ele consegue aumentar a nossa imunidade, ele consegue aumentar o antioxidante, porque a gente tem células oxidativas. Então, por conta do quê? De estresse oxidativo. As células nossas já estão num processo de envelhecimento natural. Porém, devido a situações emocionais, e vou dizer, tá, Gui, não é só assim, mas todo mundo vive no estresse. Não. Eu vou dar um exemplo até um pouco fora aqui do que a gente tá falando. Eu tô falando sobre a semana da prevenção, da conscientização do abuso narcisista, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que vive dentro de um relacionamento abusivo com um narcisista, ela pode desenvolver todos esses tipos de doenças, inclusive o câncer. Por quê? Ela vive num nível de estresse, então, assim, todo o sistema cerebral dela, todos os hormônios, eles estão sempre preparados para uma fuga ou para uma luta. Por quê? Porque vive com uma pessoa inconstante que você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que vai vir. Então, esse envelhecimento celular, esse estresse oxidativo é muito maior. Então, essa tendência, a gente já tem o processo natural, mais essas informações externas, mais a alimentação, a falta de atividade física, né? A correria. É claro, eu vou ter um envelhecimento celular mais rápido. Então, assim, o ILIB auxilia nisso também. Assim como a gente pode incluir outros antioxidantes, como o zinco, a coenzima Q10 é um ótimo antioxidante, a própria clorela também trabalha nisso, né? Mas o ILIB tem esse fator de melhorar essa circulação, de melhorar essa oxigenação, de melhorar a oxidação, né? Aumentar aí o nível dessas células, diminuir a oxidação do envelhecimento das células. E o Hidrovitalis, ele tem mais de 1000 protocolos. Então, geralmente, por exemplo, se eu vou começar a tratar você, a gente começou com os produtos para fazer a limpeza e vamos incluir os aparelhos. No Hidrovitalis, eu sempre vou começar pelo detox geral, detox de glândulas, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente consegue abordar dentro desse. É uma máquina que ele está conectado no computador, no notebook, e eu vou escolher ali qual é o protocolo que a gente vai usar hoje. Ah, tá, Guilherme, então a gente combinou aqui que para limpar o teu terreno biológico, a gente vai usar aqui 4 sessões do detox de glândulas, por exemplo, tá? Que é um geral que eu gosto muito. E aí a gente vai usar 4 sessões. Hoje, semana que vem, na outra, quando a pessoa tem disponibilidade de fazer até 2 vezes por semana, melhor ainda. Porque a gente tem protocolo ali no Hidrovitalis para câncer, parasitas, pós-cirúrgico,
quando a pessoa toma aquelas anestesia para fazer alguma cirurgia, a anestesia é uma bomba de toxinas de medicamento no nosso corpo. A gente precisa limpar. A vacina é uma bomba no nosso corpo. A gente precisa limpar. A gente toma, mas precisa limpar. Então a gente consegue fazer isso pelo ILIB, pelo Hidrovitalis. No Hidrovitalis, então imagina, o ILIB solta essas células, oxigena, e o Hidrovitalis ajuda, junto com os produtos, a puxar a sujeira para fora, né? O que tem que sair. Isso é importante. Então, como a gente estava falando, né, como eu estava explicando, esse daqui é o Hidrovitalis, né? É o aparelho que ele auxilia nesse protocolo de tratamento da detoxicação, da limpeza, né, que a gente precisa fazer no corpo. Então, eu tô dando aqui um exemplo de um protocolo, tá? Que é um detox que chama drenagem pelas glândulas. Então, a gente tem vários tipos de detox, porque se a gente fica doente, se a gente pode ter um câncer, uma bactéria, um nódulo em qualquer parte do nosso corpo, em vários órgãos, então a gente também precisa limpar cada um deles. Não é que a gente vai fazer uma limpeza, a gente já limpou tudo. Não é que a gente matou um parasita, a gente matou todos. A gente tem vários tipos de parasitas, vários tipos de metal pesado, de toxinas que vai adoecendo, né? Então aqui, nesse exemplo, esse é o detox drenagem pelas glândulas, tá? O que ele vai fazer aqui? O que ele vai limpar? A gente tem aqui, ele limpa agrotóxico, pesticida, aflatoxina, depois a Gabi vai mostrar bem de pertinho para vocês. A gente tem aqui função dos rins, pâncreas, cólon, fígado, função hepática, né? Circulação sanguínea e glândula do timo. Ai, Fer, então quer dizer que uma sessão disso daqui já valeu, já zerou, já consegui limpar? Não, geralmente é no mínimo 4 sessões. Isso já junto com o protocolo das outras recomendações que eu comentei com vocês, mínimo 4 sessões com esse detox aqui, com esse aparelho, só desse protocolo. Então, por exemplo, é um protocolo que ele dura aqui em média 1 hora, de 50 minutos a 1 hora. Então, se eu fizer 4 sessões só desse, de 4 a 8, então nós vamos repetir esse protocolo durante essas sessões, tá? Para poder. E como que a gente verifica? É claro, a gente vai refazer as avaliações, a gente também consegue perceber visualmente, porque o pé do meu paciente, do meu interagente, vai na água, então aquela toxina, aquela sujeira que tirou, a gente consegue identificar pela água. Quero deixar bem claro para vocês, reforçado, tá, gente, que esse aparelho aqui é um aparelho que ele é de confiança, ele não é aqueles aparelhos que dizem que não acontece nada, que é mentira. Onde eu adquiri, existe um registro, existe informações com históricos de tratamento que foi feito, limpeza, até mesmo quem tinha um câncer. O próprio criador da Nova Ciência, que é o criador dos aparelhos, foi dado a ele 1 mês de vida e ele conta a história que ele se internou dentro da clínica e usando os aparelhos biofísicos para fazer toda a limpeza, até mesmo na reprogramação neural, para mudar e fazer uma ressignificação de traumas, tá? Então, até um aparelho assim eles inventaram. Então, assim, a gente faz essas 4 sessões de 4 a 8 do mesmo protocolo e depois a gente pode estar mudando para outros protocolos. A gente tem aqui câncer, a gente tem aqui pós-cirúrgico, a gente tem candidíase, a gente tem vacinas. A gente tem tantos protocolos que nem eu utilizei todos ainda. Tem por sistema linfático também. Então, juntando todos esses braços, né, esses recursos, a gente consegue ter aí um resultado muito bom, muito efetivo no que o paciente busca de ajuda aqui, que a gente identificou na microscopia. Então, gente, nós vamos fazer aqui uma demonstração, uma sessão no Guilherme, né? Ele tá aproveitando aqui hoje. Então, o ILIB a gente tem que colocar aqui no punho, porque a gente vai pegar esse laser dele e vai mandar aqui na artéria radial, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Então, a gente tem 10 minutos, 20, 30, 40 e também a gente tem... Então, até 40 minutos é laser do ILIB. Aí eu vou até falar aqui mais algumas coisas sobre ele. Depois a gente tem 20 minutos da frequência 528 Hz,
que é a frequência do DNA saudável, que é a frequência da gratidão, frequência da alegria. Então, a gente também usa isso durante as sessões de tratamento. Então, assim, só para vocês marcarem aí, tá? A importância do ILIB e o que significa ILIB. Ai, meu Deus do céu. ILIB, irradiação intravascular do sangue com laser, tá? Então, o que ele promove? Um efeito antioxidante, anti-inflamatório, ele melhora a circulação sanguínea, além de promover a produção da prostaglandina, que diminui dor e aumenta a serotonina. Então, ele vai trabalhar, eu listei aqui 5 benefícios do ILIB, até isso daqui tá lá no meu Insta, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha. Ele ajuda a prevenir doenças do sistema respiratório, asma, alteração causadas pelo fumo, diabetes, doenças inflamatórias, cardiovasculares, como infarto ou angina, e doenças do sistema vascular periférico e também cicatrização em geral. E aí, como que eu trabalho com a cicatrização? Por exemplo, Gui, se você chega aqui pra mim, está com uma ferida na perna, como uma senhora que eu tava tratando, e eu não tenho como colocar esse acessório, né, pra gente, de repente, é numa parte do corpo que não tem, então a gente usa esse acessório aqui, que ele é como se fosse uma caneta. Então, o laser, ao invés de sair por aqui, ele vai sair pela ponta da caneta e eu vou trabalhar naquela área, naquela região onde tem uma ferida, onde tem algo ali que está exposto, que eu não consigo colocar uma acupuntura, que eu não consigo trabalhar de outras formas, né? E às vezes nem o hidrovitalis pode estar tendo contato com a água. Então a gente trabalha dessa forma, porque ele auxilia também na cicatrização. Nossa, bem legal, gente. Inclusive, essa questão da frequência via raio laser é uma coisa já muito estudada, até pela medicina clássica, né? Dos seus benefícios, do que traz de bom para a saúde. E, inclusive, também a gente pode falar um pouco, falando de infrared, das pulseiras de FIR também, que são muito investidas nessa tecnologia, né? Sim. Que é uma coisa muito, muito estudada e muito benéfica para a saúde. Nós já temos conteúdo sobre isso e vamos ter mais conteúdos falando sobre isso, como esse da Fernanda, né, que é um conteúdo muito rico. Ganhei uma sessão aqui, que eu sou desses, né, adoro ganhar. Agora participar, ganhar, ver tudo isso. Enfim, Fê. Inclusive, depois eu quero que a Gabi mostre, tem uma imagem aqui de um antes e um depois, feito com o ILIB, como que ficou a célula. 20 minutos de ILIB, a diferença que fez na célula ali no plasma, tá? Aí depois a Gabriela mostra pra vocês, só pra ver, porque às vezes a gente olha assim esse aparelho, ou a gente vê falar de ILIB, tem pra vender aí, às vezes até numa esquina qualquer, e a gente às vezes não entende ou não acredita na funcionalidade dele. Então aqui, ó, Gui, ILIB de 20 minutos, antes as células aqui rolou e depois como que ficou. Tá vendo? Nossa, que legal. Então, você imagina isso, porque aqui é sistema hepático, é circulação. Então, eu posso... célula rolou com fibrina, eu posso ter aí uma trombose, eu posso desenvolver um AVC. Então, assim, são muitas coisas que estão relacionadas a isso, né? Não é algo simples, é grave. Sim. E, inclusive, eu vejo hoje uma super exploração do assunto infrared, do infravermelho, apenas para tratamento de funções analgésicas, como dores, espasmos, né? Hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Só que é bom que a gente entenda que o infrared é muito mais poderoso que isso. E é um aliado muito legal na saúde alternativa e holística também, né? É uma coisa muito bacana de se utilizar. No tratamento complementar, né? Porque se a gente consegue... Já aconteceu assim comigo, tá? Eu pegar uma gripe forte e tá toda congestionada e fazer aí algumas sessões em casa, levo ele pra casa, coloco o pé na bacia do hidrovitalis, né? E ficar bem. Até quando eu tive Covid também, né? Eu tive depois umas gripes aí, minha imunidade caiu. E aí eu tive algumas gripes. Então até vou dizer pra vocês, isso tudo faz a nossa imunidade cair, sim. Eu gosto muito de indicar, por exemplo, até o Dr. Victor Sorrentino falou esses dias sobre essa planta que é a equinácea. Ela é ótima para o nosso sistema imune, ela atua diretamente aqui na glândula timo, que cuida do sistema imunológico, né? Então, a gente tem diversos recursos, mas às vezes a gente não tem conhecimento deles, né? Então, esse é o objetivo, é trazer para vocês
o conhecimento, e tem coisas que a gente pode fazer em casa. De repente a pessoa quer comprar um ILIB e ter ele em casa para cuidar de um idoso, de alguém que está acamado, né? Então não precisa também ser um profissional com registro para ter um ILIB em casa, porque ele não tem contraindicação. Ah, bem legal essa informação, né? E eu também já estou aproveitando para tomar uma sessão de ILIB aqui, porque esse fim de semana eu me contaminei com aflatoxina. Já ouviram falar em aflatoxina? É a bendita da toxina que tem no amendoim. Eu adoro paçoca, né? E mês de São João, tudo, mês do meu aniversário, comi paçoca, comi 6 paçocas, já foi suficiente para 2 na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado. E não te deu nenhuma alergia, assim, na pele? Na pele, não. A minha alergia é a rinite, a sinusite, que ataca a minha alergia do sistema porque é um fungus, né? Então, por exemplo, aquele protocolo ali do detox para as glândulas, pelas glândulas, seria ótimo para você, porque ele pega a aflatoxina do corpo também. Do corpo também, né? Muito, muito legal que ela explicou, como é o nome do aparelho mesmo? Eu esqueci. Hidrovitalis. O Hidrovitalis, ela explicando, falando que é um aparelho que atua direto no combate à aflatoxina, né? Na limpeza. Na limpeza, não isso. Na limpeza e retirada da aflatoxina. E a gente, são poucas as maneiras, além da natural do corpo, de você retirar, de limpar isso. Então eu gostei muito desse protocolo também por causa disso. Então assim, né, Gui, pra você ver, as pessoas podem falar assim, mas todo mundo tem o corpo sujo, todo mundo precisa limpar. A gente, como você acabou falando, tem o natural do corpo. A gente tem 75% de autocura. O fígado é o responsável por essa detoxicação, né? Ele manda pro rim, o rim manda pros órgãos e vai pras partes excretoras, né? Só que se o meu fígado, como a gente viu aqui nas imagens, né? Ele já tá com uma disfunção hepática, ele não tá fazendo o trabalho dele direito, então, e a gente nunca elimina tudo 100%. Então, assim, já não elimina o 100% e ainda o fígado tá com uma disfunção, aí que vai acumular toxinas, entendeu? Vai inchar, a gente tava até conversando, né? Que você falou que uma vez estava com uma disfunção de baço, e aí ficou com a língua inchada, né? Então, como eu já falei anteriormente, o baço tem uma predisposição a acumular umidade no nosso corpo. Então, pode dar inchaço na perna, é uma disfunção de baço, cistos, nódulos, câncer. Então, assim, a gente precisa limpar essa sujeira que está no nosso corpo e entrar com recursos que acelerem essa limpeza, né? Essa detoxicação, que auxilie o nosso fígado, o nosso sistema hepático nesse trabalho, né? Porque se ele sozinho não está conseguindo, então a gente precisa dar uma força aí. E é o que a gente estava falando, esse protocolo é bem completo, né? O que você traz aqui, por exemplo, do ILIB, dos protocolos utilizados já é completo, fitoterapia, frequência, sim. É para dar literalmente um susto no fígado, né? E aí tem uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu até falo assim que tem muita coisa do que eu trabalho que vem pela intuição, tá? Assim, por experiência de consultório. Então, por exemplo, quando eu faço uma reflexologia, uma sessão de reflexologia no interagente meu, eu sempre dizia assim, olha, toma água e faz xixi. Por quê? Quando eu estimulei ali aqueles pontos no pé, eu soltei toxinas no corpo. Agora, essas toxinas precisam sair. Se ele tomar água e faz xixi, ele vai impulsionar isso daí, ele vai ajudar nesse processo. Então, eu pensei, se eu faço uma reflexologia e depois eu entro com o Hidrovitalis, tudo aquilo que eu soltei, eu vou auxiliar mais ainda no aparelho a estimular essa sujeira pra fora, entendeu? E inclusive, quando tá fazendo Hidrovitalis, eu tô dando água, eu tô dando zeólita para o paciente tomar, para estimular e sair mais do que precisa sair. Então, Gui, como eu estava falando para você que dentro do protocolo eu posso incluir a zeólita, e no caso da falta da zeólita, o carvão, mas, por exemplo, aqui é a zeólita, tá? Já, que pena. A gente colocou só 10 minutinhos. Aqui, a zeólita, então ela é um pó, tá? Essa marca aqui, a Zeoquantic, é a mais confiável. Então, ela rende 40 doses. Sempre eu começo essa limpeza com a zeólita standard, porque a gente tem a Premium também. A Premium, ela é mais agressiva, a gente entra com ela no segundo momento da limpeza e de todos os protocolos, até de desparasitação. E o que contém na zeólita? Ela é um mineral natural. Ela é da família das... A zeólita é um mineral natural, ela é da família das argilas, só que a zeólita a gente pode consumir, tá? Então, o que contém nela? Óxido de magnésio, de cobre, de zinco, cloreto de manganês, ela tem dióxido de silício, potássio, óxido de ferro. Por quê? Ela é um mineral vulcânico, então ela já traz esses minerais, ela traz já esses benefícios
naturais. Então ela tem um efeito incrível nesse processo de limpeza aqui. Legal, né, gente? Bom saber disso. Fê, muito obrigado pela sua orientação, pela sua disponibilidade. Nós vamos agora colocar os contatos da Fernanda aqui. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o protocolo, conhecer mais e quiser aí ter acesso, vão aparecer todos os contatos da Fernanda aqui agora. E é isso, Fê. Manda um abraço pro pessoal, se coloca à disposição, que a gente gosta muito de você. Gente, gratidão mais uma vez estar aqui. Com certeza é com muito prazer que eu trago um pouco do que eu aprendo, do que eu uso no dia a dia do meu trabalho. Fiquem à vontade, o meu Instagram é fernandaferreira.terapias. O meu telefone é 119-7244-9933. Estou em Itaquera, na Vila Carmozina. E estou à disposição aí de vocês. Exatamente, ela tá na terrinha que eu também moro. Somos vizinhos, né? Somos vizinhos praticamente. Ai, que bom. E é isso, gente. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gente, gostaram das metodologias de avaliação que a Fernanda utiliza e vão aproveitar melhor aí no seu dia a dia? Então, perfeito. A próxima aula é uma aula especial, tá? Que foi preparada pela nossa amiga Juliana aqui, que está aqui fazendo a introdução comigo hoje. Ela vai conversar um pouco com a gente hoje sobre a zeólita. A zeólita é um mineral incrível e a gente agora vai passar a palavra para ela, que ela vai falar um pouco sobre esse mineral e eu vou fazer um bate-papo com ela para falar sobre esse assunto, né, Ju? Vamos conversar. Vamos conversar, legal. Então, boa aula para vocês, sejam bem-vindos a essa aula e até já já. Olá, queridos alunos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos a mais uma aula especial que preparamos para vocês com todo carinho. Hoje eu vou receber aqui a minha querida Ju. Ju, bem-vinda à nossa aula. Obrigada. Hoje. Começamos hoje a aula sentado porque vamos ter um bate-papo hoje bem interessante. Então hoje a gente não tem muita coisa para mostrar, sentamos um pouquinho aqui para conversarmos mesmo e passarmos uma série de orientações para vocês sobre um mineral muito legal, muito importante, muito maravilhoso, chamado zeólita, né, Ju? Exatamente. Então eu trouxe a Ju. A Ju é uma terapeuta holística especializada também na questão energética. Ela gosta e trabalha muito com a questão da radiestesia e ela trouxe hoje aí uma coisa que é radiestesia pura, né, Ju? A zeólita é um mineral vulcânico, né? Uma coisa assim. Exatamente. Então, hoje eu vou passar a palavra para a Ju, que ela vai falar um pouco para a gente sobre esse incrível mineral, esse importante mineral chamado zeólita. Ju, bem-vinda à nossa aula. Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no nosso meio, você é sempre convidada para estar conosco compartilhando conhecimento. E se apresenta para o pessoal, fala um pouco do seu trabalho para a gente saber. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Lima. Tô nessa área aí de terapia já há alguns anos, né? Gosto muito do que eu faço, trabalho com energias holísticas, faço também tratamentos terapêuticos, sou esteticista e através dessa área, né, consegui chegar até o conhecimento da verdadeira saúde. Tenho muito contato com o ozônio também, inclusive teve uma aula maravilhosa, né, do ozônio. Enfim, mas hoje eu vim aqui para falar sobre uma pedra mágica. Ah, boa, gostei, já gostei. Pedra mágica, nós chamamos ela de zeólita. Tem pessoas que chamam de zeolito ou zeolita, né? O zeólito, ele é um mineral. Quando tem aquelas larvas vulcânicas em região vulcânica, né? Aquela cinza, quando ela entra em contato com a água do mar, ela forma a zeólita, essa substância. Inclusive, Gui, teve um acidente nuclear lá em Chernobyl. Conheço bem. Conhece, né? Que vazou radiação, né? Foi uma tragédia que até hoje está tendo consequências graves. E o governo de lá, ele usou a zeólita para poder dar uma amenizada. Porque a zeólita, ela tem um poder fantástico de tirar os metais pesados do corpo. Qualquer metal pesado, radiação, né? Já fica a dica aí para quem faz radioterapia. A zeólita é um minério poderoso.
Ah, legal. Exatamente, ela trouxe ela lembrou aqui pra gente um período muito triste da história do mundo, né? Que é o acidente nuclear de Chernobyl. Sim. Onde houve a explosão de um reator que liberou grandes quantidades de dióxido de urânio na atmosfera, no ambiente, e prejudicou muita gente e muita coisa. Foi muito prejudicial, né? Foi. Agora, para mim, apesar de já ter estudado bastante esse acidente, inclusive na faculdade, para mim é uma novidade saber que a Zeólita conseguiu combater Até hoje, os moradores ali, a pouca região que ficou, né, eles fazem uso da Zeólita. Da zeólita. E assim, os benefícios são fantásticos, fantásticos. Exatamente. Então a gente já está falando aqui de uma coisa realmente preciosa, né, Ju? É uma pedra mágica, realmente. Mágica. Eu digo que deveríamos trocar a nossa farinha convencional por zeólita. Por zeólita. Né? Ingestão de zeólita aí diária. Muito fácil de achar, muito acessível para comprar. Uhum. Basta somente o conhecimento mesmo, né? Sim, exatamente. De saber o que é, para que serve. Uhum. Ô Ju, então legal. Então, como você começou trazendo esse assunto pra gente, então você pode dar, assim, agora uma explanação geral da zeólita, quais são os componentes principais, quais são as funcionalidades da zeólita. Você já pode começar falando um pouco pra gente, que eu estou curioso em saber. Eu quero saber agora, porque se uma vez, inclusive para quem já passou pelos malefícios da radioterapia é muito bom, eu acho que esse mineral tende a ajudar muita gente, né? Muita gente. Olha, Gui, para começar, essa pedrinha mágica, ela tem campos negativo. Ou seja, ela já neutraliza ali todo o metal pesado que estiver positivo no corpo da pessoa, ela já consegue neutralizar. Né? As pessoas que estão ali intoxicadas, inflamadas, ela combate assim de uma forma leve, ela não tem sabor, né? Eu faço uso da zeólita mesmo na água, é o meu uso que eu faço. Inclusive, você já tomou da minha água. Muito gostosa, eu gostei. Falei, essa água aqui é Essa boa. água é leve, né? A água fica muito leve e de imediato, ela já tira o cloro da água, que já é um benefício, né? Poderoso para nossa saúde. E, inclusive, tem pessoas que estão em tratamento, como você falou, de radioterapia, que sente muita fraqueza. E a zeólita, ela consegue ali eliminar aquela radiação do corpo, mas o que é bom fica. Uhum. Ela não vai ali nas vitaminas, sabe, nos minerais do corpo, ela mantém eles ali. Mas o que é de ruim, ela faz uma limpeza. Então ela tem uma característica seletiva. Ela seleciona. Sim, ela seleciona. É um mineral inteligente. Mineral inteligente. Olha, gente, que coisa interessante, Ju. E esse mineral que forma a zeólita, assim, ele tem alguns... Quais são os componentes que estão dentro dele, assim? Você sabe listar alguns componentes pra gente? Falar de alguma coisa que são importantes pra saúde? Vou falar apenas um, que é o mais essencial, tá? Certo. Oxigênio. É ingestão de ozônio. A zeólita é composta por oxigênio. Inclusive, se vocês depois quiserem fazer uma busca, uma pesquisa maior, existem sim outros componentes da larva, da água, vai ter o sódio, porque na água tem, né, o sódio, tudo, mas o mineral que permanece ali e que faz essa limpeza é o oxigênio. Gente, então a gente está falando de um mineral aí que oxigena as células, então traz a saúde de volta 100%, né? Mas eu posso falar com propriedade, né, Gui? Porque eu fiz o uso, passei por um tratamento, né, de uma neoplasia, que não é fácil, hoje virou moda, nós dizemos que virou moda, né? Todo mundo tem câncer, a maioria das pessoas adoecem. E assim, ter uma neoplasia hoje, você já pensa que não tem jeito. E assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer esse mineral, já fazer o uso, me auxiliou muito no meu tratamento. E é benefícios, eu falo que é benefícios, é cicatrização rápida, porque é oxigênio, né? Oxigena as células. Então, para terapia, para dores, se você faz um protocolo de tomar zeólita ali a cada 30 minutos, a dor ela vai embora. É fantástico. Eu falo porque eu já usei. Isso é um depoimento pessoal.
Fora outros testemunhos, né, depoimentos que tem aí pelo mundo afora, dos benefícios da zeólita. É fantástico. Entendi. Então, trazendo esses benefícios para a nossa saúde e para a qualidade de vida, é o que a gente de fato precisa aí como um medicamento resolutivo, né? Porque, Sim. principalmente como a gente está trazendo para essa questão das dores, hoje uma coisa que assola muito as pessoas são as dores, né? E um ponto importante do nosso curso, que a gente busca promover, é justamente essa questão da oxigenação das células, a melhor oxigenação do sangue e do nosso organismo. Porque o oxigênio é um alimento fundamental para o corpo, né? Sim. Sem a introdução de oxigênio, a gente começa aí a ter uma série de problemas graves para a saúde, que muitas outras coisas que nós temos hoje na medicina convencional não nos retornam, porque não retornam essa oxigenação sanguínea, né? Essa parte da oxigenação. Pelo contrário, né? Acidifica o corpo e o oxigênio ali não tem sucesso. A acidificação, inclusive, né, Ju, se você quiser depois falar um pouco sobre isso pra gente, a acidificação vem do excesso também de gás carbônico que isso é introduzido, porque a gente também começa a introduzir muito gás carbônico dentro do nosso organismo e gerar também os devidos problemas de saúde decorrentes dessa acidificação, que não é pouco, são muitos, muito mesmo. Inclusive, a gente já falou um pouco de acidificação, por exemplo, numa aula que eu dei sobre água com gás. Sim. Então, o que eu vou pedir para a Ju agora falar, né? Que agora a Ju, a nossa especialista, vai ensinar a gente como fazer a utilização. Eu quero que ela fale um pouco para a gente mais dessa oxigenação, da importância disso, e também traga para a gente aí metodologias importantes de utilização da zeólita, né? Sim. Você falou de uma coisa muito importante, a acidificação, Gui. Agora, esse período que a gente está enfrentando, que todo mundo já estava feliz sem a máscara. E agora vai voltar, né? Inclusive, ontem fui até notificada que na escola da minha filha, ela vai ter que voltar de máscara. Foi muito triste. E a injeção de gás carbônico, como você disse, é terrível para o corpo. Então, como que a gente alcaliniza o corpo? Como que eu posso tentar, pelo menos, tirar um pouco desse dano? Porque nós mesmos, né, que pegamos condução, trabalhamos em lugar público, temos que ficar com a bendita máscara. E aí a injeção, o corpo fica ácido, e um campo ácido é um convite para as doenças. Exatamente. E aí a pedrinha mágica, a zeólita, ela ajuda nisso também, viu, Gui? Ela é super alcalina, ela alcaliniza total. Então você bebendo um copo de água com zeólita por dia, um copo só, você já garante ali uma alcalinização de produtos, assim, toxicidade, produtos químicos, até uma tintura de cabelo que, né, nós mulheres, esmalte, antitranspirante, que é metal pesado, ela, assim, a potência maior da zeólita é retirar esses metais do corpo. Então, você vai ter um benefício muito grande para a sua saúde, fazendo uso dela. Como que eu utilizo, Gui? Eu uso na água. Tem pessoas que compram para botar em aquário. Aquários, os peixinhos, a longevidade do animal pode ser usado para dar banho em animal também. Né? Já sabe quando o cachorro se suja ali no quintal com graxa? Aquilo ali é super tóxico para o animal. Então, a zeólita, ela consegue ali dar uma alcalinizada total no ambiente também. Você pode estar usando no ambiente. Inclusive, eu tenho uma reportagem que é de um pessoal que é do Japão, de uma creche lá, eles passam pano com zeólita no chão. Nossa! Porque as crianças brincam, estão constantemente ali, então para não ter esse risco de bactérias, fungo, parasitas, eles conseguem dar uma limpada real no lugar, usando a zeólita. Então até machucados, feridas, você pode estar usando a zeólita para fazer aquela alcalinização, a cicatrização vai ser ótima, mas inclusive ingerir ela, é o que eu mais indico, a ingestão da zeólita. Ela sempre vem em pó, existe casas de suplemento que vende ela também em cápsulas, viu? Que eu super recomendo, porque às vezes você não está em casa, você não consegue beber aquela água, você está ingerindo ali. Então todos os meios são muito bem-vindos. Você tendo contato com esse mineral já vai mudar a sua vida. Ah, certo, Ju. E deixa eu fazer uma coisa importante também, que nesse ponto da aula a gente precisa falar. Você também vai disponibilizar uma carta pra gente falando de todos esses benefícios, né? Sim.
Então, dentro dessa carta, você consegue colocar pra gente qual é a zeólita confiável, ou o que a gente Sim, consegue? já está tudo preparado, né? Os nossos alunos vão ter acesso a esse material de primeira mão. É coisa fina mesmo, viu, Gui? Sim, vindo da Ju, eu imagino que seja. É coisa fina e vai ser benefício para todo mundo. Você vai conseguir ajudar muita gente. Porque assim, até aquelas pessoas que mais são relutantes, eu não quero, eu não acredito, eu não tomo remédio natural, ela vai tomar uma água leve e não vai sentir o gosto. Porque não tem sabor, não tem cor, é um mineral poderoso. Ah, entendi. Olha, então, uma coisa É legal. a pedra mágica. Essa informação é boa porque, principalmente na questão do sabor, eu vejo que muita gente reluta Sim. em obter benefícios de minerais, esse tipo de coisa, pela questão do sabor, né? E se a zeólita não tem sabor, então ela vai ajudar muita gente. Ela vai ser E uma muito... coisa, para quem tem a pressão alta, Gui, a zeólita, ela é fantástica, porque ela, por ter oxigênio, ela oxigena muito as células do corpo. E o processo diurético é automático. Você toma e aquele processo diurético você já começa a desinchar, bem-estar. Tem pessoas que auxiliam na dieta zeólita para ajudar até no emagrecimento. Por quê? Seu metabolismo vai estar funcionando, tá oxigenado, então tudo vai trabalhar como deve. Entendi. Então, para quem faz exercícios físicos, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, a Ju trouxe uma coisa legal também, que é a dieta, né? Muita gente preocupada com a dieta, e é importante, para se existir uma dieta saudável, é importante que o organismo seja saudável, porque se a gente emagrece à torto que é direito, sem nenhum controle de saúde, a gente pode acabar, talvez, até piorando a nossa saúde Sim. depois desse processo. Então, se a zeólita auxilia numa dieta e num processo de emagrecimento saudável, por que não entender e dar uma oportunidade a esse mineral, né? Sim. Como a Ju me trouxe, inclusive, eu fui na casa dela conversar com ela, tudo, a gente foi trazer alguns assuntos interessantes, alguns assuntos que precisavam de resolução e graças a Deus foram resolvidos, né, Ju? Sim. Algumas pessoas de problema de saúde e tudo. E eu apresentei para ela também uma outra solução mineral que auxiliou muito nisso, e a gente vai falar sobre isso no futuro também, tá? Na hora certa, tudo tem sua hora, porque certas coisas não podem ser faladas na rede social. Sim. E aí ela acabou me dando a água com zeólita. Eu achei fantástica aquela água, né? Eu falei, nossa, que água interessante essa daqui, né? Uma água leve, fina também, muito alcalina. Aí... E foi engraçado que você... Eu não falei que tinha, né? Você falou, eu gostei da sua água é muito leve. Eu falei, eu uso zeólita na água. Aí eu falei, nossa, agora é a hora de eu conhecer essa bendita zeólita. Eu falei pra ela. Eu falei, opa, agora eu vou conhecer essa zeólita. Agora eu vou. E eu gosto de me observar muito, né, Ju? Assim, eu tendo a me observar muito. E eu percebi, assim, que eu fui mais ao banheiro e eliminei algumas toxinas que estavam ali na urina, tudo. A urina estava saindo mais transparente já. No fim do dia que eu fui até lá, já tinha tomado bastante água. Só que aí a urina voltou a sair levemente amarelada. Eu falei, opa, eliminou alguma coisa. Eliminou alguma coisa que ainda não tinha sido eliminada, né? Gostei disso. Tem pacientes que relatam pra gente que... Olha, minha urina, eu comecei a tomar, a urina tá saindo laranja, eles mandam até foto. É metal pesado, tá limpando. Tá limpando. Aí após 4, 5 dias, branquinha a urina. Realmente ela faz uma limpeza no organismo fantástica. Bom, Ju, agora eu vou entrar aqui em alguns assuntos que eu acho que viraram tabus sociais e o que eu acredito que a zeólita possa auxiliar aí muita gente que está precisando. O primeiro ponto que eu vou falar para você, para você trazer assim, como que a pessoa que está sofrendo hoje do bendito do problema do câncer, né, que eu vou falar que é bendito porque nada é maldito, né, a pessoa fala essa maldição, esse maldito, isso só piora. A gente tem que trazer a energia boa para a gente conseguir alcançar a cura do mal. Exatamente. Então, o que a pessoa que está sofrendo desse mal pode confiar na zeólita a ponto de utilizá-la para resolver ele? Olha, o primeiro benefício já é o oxigênio. Certo. Porque a célula cancerígena, Guilherme, é uma célula doente e ela não tem oxigênio. Então, uma vez que esse oxigênio vai de encontro com essa célula não comporta o oxigênio, então ela... Então, a eliminação das células, e é comprovado, viu? Tem pessoas aí que têm rastreamento celular, que tinha uma contagem cancerígena de tantos mil células, e após o uso da zeólita, baixou aquela carga, né, de células doentes.
realmente ela ajuda a eliminar, porque ela vai oxigenar essas células que estão doentes. Essas células não comportam oxigênio, elas são eliminadas. Então você já está trazendo para a gente uma solução que vai na raiz, né? Porque nenhum câncer resiste ao oxigênio, né? Não. Nenhum câncer resiste Nenhum. câncer. Então, se você está com carcinoma, linfoma, melanoma, Meloblastoma, todos os tipos. você pode se aproveitar dos benefícios desse mineral. Então, ela já falou, esse é um ponto importante que eu estava com dúvida. E o outro ponto também que eu queria ver com a Ju é sobre a questão psicológica e neurológica. Porque eu também estou vendo, na mesma proporção, muita gente tendo problemas psicológicos e neurológicos hoje, né? Sim. E como que a zeólita pode ajudar esse público? Então, hoje? primeiro que a zeólita, por ela retirar os metais pesados, o corpo já fica alcalino. Então, quando o seu corpo está muito ácido, Gui, a sua glândula pineal, ela não consegue liberar melatonina. Quer dizer, você já não dorme bem, né? Um corpo ácido, você não tem um sono de qualidade. E a zeólita, por alcalinizar o corpo, ela alcaliniza todos esses fatores. Então, todo mundo que toma já vê de primeira, melhora no sono. Pessoas que estão com falta de apetite, que estão em tratamento, começa a ver que o apetite está voltando. Ela vai tratando pessoas com depressão, porque assim, metais pesados, inclusive nós temos até que fazer uma matéria a respeito. O metais pesado, ele não age só no físico, ele age no emocional. É terrível a toxicidade, sabe, do metal pesado. E aí eu falo, é o chumbo, é o alumínio, é tudo que está à nossa volta, né? As químicas das comidas, alimentação, né? Sua alimentação é seu remédio é sua alimentação. Então, a zeólita nisso, inclusive tem uma amiga minha que ela estava num quadro de depressão, assim, teve um bebê e perdeu o bebê e foi muito difícil. E eu suplementei ela ali com a zeólita por uns 3 meses e o quadro foi revertido. Ela estava sem dormir, ela voltou a dormir. Então, assim, é benefícios mesmo. E assim, não é usar um dia 2, né? Eu indico o quê? A zeólita você também não pode usar contínuo. Você faz a suplementação de 2 meses, aí dá em um espaço de 5, 6 meses, depois você faz de novo 2 vezes no ano. Você consegue fazer essa... Fácil. Não é uma coisa que você vai ter que usar para a vida toda. 2 vezes no ano, você faz aquele protocolo, entendeu? Se é em cápsula, provavelmente vende de 30 a 60 cápsulas. Você toma ali uma por dia, pronto. Aí só no final do ano você vai tomar de novo, para fazer aquela limpeza. Porque alguns metais também são necessários, né? No corpo, para o funcionamento do corpo. Só que os pesados, eles atrapalham e inflamam o nosso corpo. Então, você fazendo uma limpeza aí, a zeólita ela vai ficar um tempão no seu organismo, agindo, porque é oxigênio. Interessante. Bom, então se o protocolo até é simples de fazer, então eu acredito que isso facilite aí o tratamento. Facilita. E o uso do pêndulo também seria muito bom para indicar. Muito bom, né? Muito bom. Porque tem zeólita que vem em pó. Sim. E vem ali o medidor, só que assim, não é todo mundo que vai tomar aquela quantidade. Então, tem pessoas que estão muito enfermas, que realmente fazem radioterapia, né? A condição dela ali vai requerer um pouquinho a mais. Então, você usando o pêndulo ali, você consegue ter a quantidade exata. Muito importante. Muito importante a utilização do pêndulo, então, para dosar a quantidade exata que você necessita para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Exatamente. Né? Legal. Bom, amigos, apesar de você estar nos vendo aqui, você não está vendo a zeólita. Por quê, né, Ju? Por que será? Por que será, né? Se alguém adivinhar, vai ganhar um doce, mas um doce saudável, não um doce com açúcar refinado. Exatamente. A zeólita, ela está proibida pela Anvisa. Então, nós não podemos divulgar, mostrar a zeólita aqui. Porém, ela também não é tão difícil de ser encontrada, né, Ju? Não, inclusive nós vamos fixar na aula um link. Ah, certo, exatamente. Tá? Que aí o pessoal vai poder encontrar, é uma marca de confiança. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, Ju. A gente tá falando aqui da aula e esse link você vai mandar no grupo do WhatsApp no dia da interação, tá? Que Sim. Que a aula for ao ar, aí você já disponibiliza o link para as pessoas conseguirem adquirir.
A zeólita tem um preço acessível, né? Ela não é tão cara. Muito acessível. Não é nada assim muito difícil Não. de ser comprado, adquirido, né? Não, é muito acessível mesmo. Então a Juliana já vai disponibilizar pra gente aonde adquirir e com preço acessível que a gente consegue utilizar a zeólita por bastante tempo, né? Sim. Tem uma alta durabilidade, né? Tem. Levando em consideração um protocolo que você faz, você suplementa por um tempo, aí dá uma pausa. Certo. Bom, Ju, esse assunto está muito interessante, gostei bastante. E eu só queria que você falasse um pouquinho também, que você comentou com a gente, sobre a utilização da zeólita para a parte tópica, para os machucados, tudo. Sim. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente Então, utiliza? a preparação, o pêndulo, né? Que a gente Importante. usa ali, porque tem pessoas que têm escare, né? Eu já tratei de um paciente com escare aberta, aquela ferida inflamadíssima, e fazer asepsia ali com a zeólita. Porém, se você for preparar ela em um pouquinho de água, por ela ser um pó, vai ficar poroso, né? Você tem que fazer a diluição bem feita para poder fazer com a gaze ali aquela asepsia. Mas é fantástico. A ferida está aberta, em 3 dias já começa ali uma cicatrização, você já vê ali uma casquinha se formando, sabe? A oxigenação da ferida, os macrófagos ali, tudo construindo a casquinha, é fantástico. Então, os internos e os externos, né? Isso que é bom, gostei do protocolo completo. Gente, a gente precisa reforçar essa parte que não existe mágica na saúde, né? Se a gente quer se cuidar de maneira natural, é importante que nós vamos fazendo melhoras de hábito em coletivo. Exatamente. Então eu vejo assim muita gente não querendo se desfazer de certos hábitos e querendo que a saúde faça milagre por outro lado, né? Ou muitas das vezes, até pacientes mesmo, Guilherme, eles pedem uma pedra mágica, por exemplo, né? Ou as nossas substâncias milagrosas, e em 2, 3 dias eles já querem o resultado. E a própria naturopatia já fala, é uma terapia. Então, a constância, né? É a dieta, é o se pôr, é o jeito que vai fazer, a constância, usar ali e confiar. Né? Porque o mineral, ele tem tudo que a gente precisa. Não tem como não funcionar. O que pode não funcionar é eu condicionar uma célula minha, um açúcar, por exemplo, vai inflamar, eu estou enxugando gelo. Não adianta. Então, tem que ter a dieta, tem que ter, né, tudo bonitinho, que aí não tem como dar errado. Exatamente, não tem como dar errado. Então, a gente não sabota, né, o mineral. Se o mineral vem puro, a gente não sabota, então basta que a gente vá melhorando os nossos hábitos. Exatamente. Para que a metodologia natural de tratamento faça cada vez mais efeito na gente. Né? Mas a zeólita, eu falo, ela é um dos minérios, assim, que o efeito é muito rápido. Uma semana você já tem um resultado. Você já tem um resultado. É que nem você falou, você tomou água, na sequência já foi ao toalete. Bateu, limpou. Ela é diurética, ela é maravilhosa. Para quem sofre de pressão alta, inchaços, é fantástico. Fantástico. Gente, legal. Muito obrigado, Ju, por essa aula, por compartilhar esse conteúdo com a gente. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso curso. Você tem espaço aqui para trazer bastante conhecimento para a gente, bastante conteúdo. E nós esperamos também que você tenha gostado desse conteúdo, o absorva e utilize no seu dia a dia para melhorar a sua saúde. Mesmo. Ju, podemos disponibilizar os seus contatos para que todos entrem em contato com você, tirem dúvidas? Sim. Então, gente, agora que a Ju atualizou, vai aparecer aqui embaixo o telefone dela, o WhatsApp dela para conversar também, tá? Caso vocês tenham dúvida, eu quero conversar com a zeólita, ver com ela demais assuntos, conversem com ela, tirem as dúvidas e também, assim, de alguma outra ajuda que ela puder dar também para vocês, ela... Com certeza. Conversa na hora, né, Ju? Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula especial sobre esse mineral incrível. Um grande abraço para você. Ju, manda um abraço pro pessoal também. Quero agradecer a todos, primeiramente, pelo convite. Fazer parte dessa equipe aqui, para mim, é uma honra. E quero dizer para todos vocês que estão assistindo que vocês são privilegiados de ter esse material, né, disponibilizado aí no conforto do seu sofá, da sua cama, da sua casa. Não percam as aulas, deixa aí o joinha, porque tem que motivar o canal, né, para sempre impulsionar o canal, para sempre estar aparecendo as aulas para vocês. E é isso, muito obrigado, Gui, viu? Nada, Ju, a gente que mais uma vez agradece a sua vinda e o seu compartilhamento aqui, querido.
E um grande abraço para vocês, um bom dia e uma excelente aula. Vamos dar um tchauzinho para eles, Ju? Tchau! Galera! Bom, gente, agora vamos conversar um pouco. Eu preparei uma aula especial, falando aí de alimentação, do alimento seu remédio, o remédio seu alimento, né, Ju? Eu preparei uma aula sobre um remédio incrível que a gente tem em casa, chamado cebola. Gosta de cebola, Ju? Amo. Eu também adoro cebola, então a gente vai conversar um pouco sobre as cebolas agora. Fiquem à vontade. E ao mesmo tempo também eu já preparei uma aula com umas dicas de culinária, porque a gente também precisa aprender a processar melhor esses alimentos de uma maneira mais saudável para o nosso organismo. Então pegue todas as dicas que eu passei também, assim como a Ju passou dicas legais. E uma boa aula para você e um bom curso, tá? E um bom fim de semana também após essa aula incrível e especial. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Dá um tchauzinho pro pessoal aí, né? Que eu não vou deixar você falar. Bem-vindos ao Vale Encantado dos Narcisos e das Flores de Maio. Já ouviu falar nesse Vale Encantado? Eu vou mostrar ele para vocês agora. Já vou abrir essa aula mostrando aqui um pouco, primeiro, sobre esses lindos narcisos que abriram aqui no mês de junho. À minha direita tem um, à minha esquerda tem outro, vocês estão vendo na imagem agora. 2 pendões de um lado incrível, cheio de flores, flores nascendo, flores já jovens, exalando o seu incrível perfume. Eu amo o perfume dos narcisos, né? E do outro lado também, mais 2 pendões lindos, brancos, cheios aí de vida e prontos para manifestar a sua graça do mês de junho. Para quem não sabe, meu aniversário é no dia 4 de junho, fiz aniversário recentemente. E eles resolveram presentear com a presença deles aqui o meu aniversário. Eu fiquei muito feliz, eles estão lindos e maravilhosos. Além, claro, das flores de maio, né? A gente acabou de sair do mês de maio e o mês de maio deixa pra gente muitas boas heranças, como, por exemplo, todas essas flores de maio que abriram aqui no meu jardim vertical. O Vale dos Narcisos e das Flores de Maio é aqui na minha casa, tá? Só para vocês saberem. Então, as flores de maio aqui temos de várias cores. Temos a branca, temos a rosa, a roxa, né? Que o pessoal agora chama de rosa, já chama de roxa. A cor dela é mais uma cor roxeada mesmo, que é a mais clássica. E tem também a cor de pêssego, que é uma das minhas preferidas. Na verdade, todas são, né? Eu não tenho preferência porque eu gosto de todas. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos começar aqui nesse lindo e maravilhoso cenário cheio de flores, a falar de um assunto muito legal, que eu gosto bastante. Eu gosto de utilizar os nossos alimentos como remédio, os nossos remédios como alimentos, né? Já falamos isso de algum tempo para vocês, tudo, vemos falando bastante. Enfim, é um prazer que você nos assista hoje. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do nosso curso e também colaboro com conteúdos aí para melhorar a saúde e a qualidade de vida, principalmente através dos alimentos. Então a gente sempre conversa um pouco do que é bom comer e do que é bom não comer. Nas últimas aulas que eu administrei aqui, nós falamos aí um pouco de aditivos, tudo, coisas que devemos evitar o consumo. E hoje eu vou falar aqui de coisas que devemos comer sempre que possível, que é um vegetal, um bulbo incrível chamado cebola. Vocês gostam de cebola? A cebola aqui no Brasil é muito utilizada como tempero. A gente gosta de temperar o feijão, o arroz, as saladas, fazer temperos aí de diversas maneiras. Gostamos de refogar a cebola e comer refogada. E a gente gosta do sabor dos alimentos, dela nos alimentos, mas não sabe muitas vezes do benefício que ela está preparada a proporcionar para a gente, tá? Então, eu tenho aqui na minha frente essas lindas cebolas. Eu estou aqui hoje no prato com cebola amarela, que é a cebola que é mais vendida aqui no Brasil, a cebola roxa, queridinha das cebolas, e a cebola branca, que é uma cebola mais difícil de ser encontrada, mas é tão querida quanto as outras e é muito utilizada para fazer medicamentos caseiros. Geralmente aquela receitinha da vovó que vai a cebola, aquele xarope ou aquele emplastro que é muito utilizado aí para as feridas, por exemplo, para os furuncos, ou a gente utiliza a cebola roxa ou a cebola branca. Porém, cebola é uma coisa incrível, tá? As cebolas, cada uma tem uma cor, as cores diferenciam um pouco os nutrientes, porém, a cebola é uma coisa incrível, a gente vai conversar sobre ela hoje. Bom, gente, então, como eu já falei para vocês, bem-vindo. Vamos conversar um pouco hoje sobre temperos incríveis aí. A gente fez uma aula de mendipunks, de verduras punks, fizemos uma aula de temperos, já falamos de alguns outros alimentos e o nosso curso vai avançando assim.
À medida que as aulas vão passando, a gente vai trazendo aí coisas muito legais que estão presentes no seu dia a dia e que você pode utilizar aí com você, com a sua família, com seus amigos ou com quem você quiser, para que você melhore a sua vida, a sua saúde, através aí do que você tem na sua residência, de maneira simples. Qual que é o nome dessa técnica? O nome principal dessa técnica, dentro do universo da saúde holística e integrativa, é a trofoterapia. A trofoterapia é onde a gente aproveita o benefício e o poder dos alimentos para melhorar a nossa saúde, curar aí o nosso eu interior, o nosso eu exterior, da maneira que é necessária, apenas utilizando os alimentos. Isso é muito legal. E isso tem muito a ver com Hipócrates, né? Que a gente fala aí da clássica frase dele, que a gente precisa fazer do nosso remédio o nosso alimento e do nosso alimento o nosso remédio. Então é por isso que a gente já começa essa aula falando da cebola com 2 livros muito legais aqui na mesa também, para que vocês utilizem como referência, que vocês utilizem aí, façam a leitura desses livros. Um livro, que é o livro que está aqui à minha direita, é o livro do Hiromi Shinya, A Dieta do Futuro. Também tem um outro livro que vai começar a aparecer em breve aqui na mesa, que é o livro da Imunidade Natural, que também é do Hiromi Shinya. São 2 livros que se complementam e 2 livros importantes aí para quem quer aprender a cuidar da própria saúde. E à minha esquerda, o clássico livro Vegetais que Geram e Promovem a Vida, do nosso querido amigo trofoterapeuta e orientador desse curso também, Hilton Claudino, que em breve vai administrar algumas aulas para a gente também, aonde eu peguei algumas referências importantes sobre esse incrível vegetal que a gente vai conversar hoje, tudo bem? Bom, gente, a cebola, falando um pouco da origem dela, ela também tem uma origem asiática, de acordo com as primeiras descrições onde apontam aí o consumo da cebola. Então, geralmente, essas pessoas a consumiam na região da China, né, na região ali da Tailândia, na região do Oriente aí do mundo. São locais onde está localizado a história desse bulbo. Porém, o interessante da história da cebola é que ela tem diversas origens místicas, né? Além dessa região, existem registros que os egípcios também consideravam esse vegetal como sagrado, como vegetal importante para a saúde. Então, a cebola também está muito ligada à cultura egípcia, está muito ligada aos faraós, às pirâmides, aos gatos, que eles cultuam muito a cultura do gato. E também, na mesma proporção, o Egito cultua muito a cultura da cebola. Então, a cebola é fundamental para essas regiões do mundo. E também para a nossa, né? Basta que a gente saiba utilizar e a gente entenda a importância da cebola para que nós possamos, dentro aí da nossa saúde e qualidade de vida, incluí-la com certeza. É que muita gente não sabe o porquê a cebola é tão boa para a saúde. Então, eu queria começar falando para vocês aqui justamente sobre esses tipos de cebola. A cebola amarela, ou a cebola marrom também, que o pessoal conhece como cebola marrom, essa cebola aqui bonitinha, com esse formato, né, ela tem um formato mais arredondado e mais oval, como apareceu no começo da imagem para vocês também, que é a cebola mais cultivada no Brasil. Essa aqui você acha em qualquer supermercado, em qualquer feira, em qualquer local que você for, você encontra essa cebola. Essa cebola aqui é uma cebola de sabor bem intenso, então ela é bem ardida. Quando a gente come, a gente sente o ardor dela mesmo assim de uma maneira bem forte. Então é por isso que ela é utilizada de maneira mais cozida. Ou para quem gosta de cebola como eu, coloca na salada, come crua e aproveita todos os benefícios dela. Porém aqui no Brasil essa cebola é muito utilizada para cozinhar. E infelizmente ela é cozida de uma maneira onde os seus nutrientes são perdidos, onde eles não são aproveitados. E não é isso que a gente quer. A gente vai ensinar aqui nessa aula hoje a processar esse alimento e absorver os benefícios dele. Derivado desse bulbo aqui, que é a cebola amarela, também tem a cebola doce, tá? A cebola doce é mais difícil de ser encontrada no Brasil. Já é a segunda aula que eu dou de cebola no nosso curso, é a primeira este ano, e eu ainda não consegui encontrar a cebola doce, infelizmente. Porém, ela é muito parecida com essa cebola aqui, de cor, tudo, só que é a cebola que tem um sabor mais adocicado. E geralmente é muito consumida na região da América do Norte. Aqui na América do Sul ela não é tão consumida. Então, só para deixar ciente vocês que a cebola doce é parecida com essa daqui. Aqui na minha mão agora temos a cebola branca. Essa cebola branca aqui é a famosa coringa da vovó, como eu falei para vocês. Geralmente é muito utilizada para fazer xarope ou para fazer algum outro tipo de curativo.
Enfim, a cebola branca é bastante utilizada aí no ramo de medicina natural alternativa. Infelizmente, na questão do xarope, muitas vezes as nossas pessoas que ainda fazem utilizam açúcar refinado, né? Mas essa é uma cultura que vem mudando com o tempo, porque está se descobrindo como o açúcar refinado faz mal para a saúde, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tia que ela faz também um xarope e ela utiliza cebola branca na composição. Então, quando o pessoal está meio gripado, vai lá, toma um pouco do xarope dela e o xarope expectora. É muito bom, resolve de verdade. Então essa cebola aqui também, ela é um pouco menos ardida que a cebola amarela, mas ela também é ardida. Então é uma cebola que também é incrível em nutrientes e benefícios e tem bastante uso medicinal. E eu não podia deixar de falar da queridinha das cebolas aqui do Brasil e do redor do mundo, que é a cebola roxa. Vocês gostam de cebola roxa? Essa daqui é muito consumida aí no ramo da gastronomia, principalmente no formato cru. O pessoal prefere ela comer mais crua, porque ela é uma cebola mais suave e mais saborosa. Então, geralmente, quando você vai numa salada, ou vai num lanche, ou em alguma rede de fast food famoso por aí, até eles usam a cebola roxa crua. Essa cebola aqui é a queridinha dos nutrientes, porque além de todos os nutrientes das demais cebolas, ela tem os flavonoides e os componentes bons para a saúde que estão presentes em vegetais de cor roxa. Então você consegue, por exemplo, absorver aqui muitos benefícios para o sistema cardiovascular através dessa cebola, da mesma maneira que você absorve da uva, por exemplo, né? Da uva roxa, da uva escura. Então essa cebola aqui é queridinha da medicina alternativa também, principalmente para quem quer absorver os nutrientes. Bom, gente, eu poderia ficar falando aqui horas e horas também do significado místico da cebola. Apesar da história latina ser muito rica e ter muito conhecimento natural, era comum, por exemplo, que os latinos proibissem o consumo do bulbo, porque o bulbo era tão sagrado ao ponto de acreditar que se ofendia a lua. Então, existe uma relação desse vegetal tão grande com a lua, por exemplo, que os latinos evitavam consumir. Porém, esse mito foi quebrado e a gente pode consumir a cebola com certeza, apesar de ser latino, tá? Não tem problemas não. Bom, eu vou começar falando agora aqui dos benefícios nutricionais desse incrível alimento. Vou começar falando para vocês da questão dos aminoácidos e das proteínas. A cebola, ela possui 22 aminoácidos essenciais para a saúde, tá? Ou seja, ela possui todos os aminoácidos essenciais que você precisa para formar proteínas dentro de você. Então, se você eu, por exemplo, sou ovo-vegetariano hoje, estou caminhando para me tornar vegano. Quando a pessoa pergunta para você, nossa, e a proteína? Como é que você faz a proteína? De acordo com esse livrinho que está aqui na mesa, que é a Dieta do Futuro, do Hiro Mishina, para formar proteínas dentro do seu organismo, você precisa de aminoácidos e de enzimas. E ele ensina muito sobre os aminoácidos, muito sobre as enzimas nesse livro, e o Wilton Claudino também fala bastante nesse livro aqui. Então, se você possui esses dois componentes, aliado a uma dieta saudável, você não tem deficiência de proteínas. A cebola ajuda muito com isso também, né? A cebola também tem 8 minerais, que eu vou fazer uma cola daqui a pouco e vou ler para vocês. Ela possui também uma grande propriedade antibiótica, por causa de todos esses nutrientes que ela possui, né? Dentre outras coisas. E ela também possui uma coisa muito interessante. Muita gente me pergunta sobre a quercetina. A quercetina é um antioxidante muito importante para evitar o envelhecimento precoce e também para evitar a perda de massa muscular. Então, se você está buscando um antioxidante natural, quer consumir aí de maneira natural, consuma a cebola, que ela é rica em quercetina, tá? Que é esse aminoácido que está na moda. Inclusive, eu passei numa loja recentemente e vi um suplemento de quercetina caríssimo, numa loja que eu considero barata. Então eu acho que não há necessidade de gastar com esse suplemento. Acredito que é importante você consumir a cebola, tá? Eu acho que é muito mais valioso você consumir a cebola do que gastar dinheiro com tudo isso. Na carta que eu vou deixar disponível para vocês sobre a cebola, sobre esses benefícios, vocês vão ter um pouco mais sobre o significado místico da cebola, que vocês podem dar uma lida lá, e conhecer um pouco mais da história desse bulbo. Por que ele é chamado de bulbo? Porque ele é formado em camadas, né? Essas camadas vão crescendo aos poucos, e no final ficam as camadas secas protegendo as camadas úmidas. Toda a cebola pode ser aproveitada, a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Gente, a cebola também possui 8 vitaminas, que eu vou ler para vocês agora aqui. Ela tem vitamina A, que é o retinol, a B1 tiamina, a B2 riboflavina, a B3 niacina,
a B6 piroxidina, a B9 ácido fólico, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, e a vitamina E, que é o tocoferol. Então, se você está buscando suplementar naturalmente vitaminas, consuma a cebola, que elas são importantes. Os sais minerais que ela possui: cálcio, selênio, iodo, ferro, fósforo, potássio, manganês, enxofre e sódio. Sódio de qualidade, então a cebola já é rica em sódio, que vai fazer bem para a sua saúde. A cebola também tem alguns sulfetos. Esses sulfetos, eles colaboram com a função antibiótica da cebola. Então a cebola é um potente antibiótico para a nossa saúde. Ela faz uma ação vermífuga muito boa, em especial a cebola roxa, que é como eu falei para vocês, né, que ela tem um pouquinho mais de antioxidantes por causa da cor roxa. Então ela tem uma ação vermífuga, uma ação antiviral e uma ação antibacteriana. Ou seja, ela combate as bactérias ruins, mantém dentro da gente as bactérias boas. Isso que é uma importância muito grande da cebola, é uma coisa que eu gosto muito dela. Bom, como eu vou começar falando para vocês do sistema cardiovascular. A cebola, ela restaura o sistema cardiovascular, principalmente se ela estiver somada ao vinagre natural de maçã. Então, se você tiver alguma pessoa que tem algum problema na safena, na aorta, na mamária, tem algum problema no coração, o coração está muito inchado, tem sopro no coração, o coração não está bombeando sangue o suficiente, ou até mesmo se as artérias ou as veias dessa pessoa está entupida, independente do local onde ela esteja, eu recomendo o consumo de cebola e do vinagre natural de maçã, tá? O Wilton Claudino já deu a receita do vinagre, geralmente é uma colher de sopa dissolvida em 3 dedos d'água. A cebola, um pouquinho de cebola já é suficiente por dia. Você corta um pouquinho que você consiga comer com segurança, que você não vai se sentir mal, come que já é suficiente. Melhor receita, use o pêndulo. Nós divulgamos o pêndulo. Use o pêndulo para verificar se você pode consumir o bulbo e a quantidade. Geralmente ele vai falar que sim, vai falar a quantidade para você. A cebola, ela tem efeito laxante, alcalinizante e também um efeito expectorante. É por isso que a cebola branca, ela é muito utilizada, por exemplo, para fazer os famosos xaropes de gripe. A cebola branca é a que mais expectora, mas as outras também expectoram, tá? Não precisa se preocupar com isso não. É que cada cebola tem a sua característica de maneira mais reforçada. Então a cebola também é boa para isso. Ela é indicada para abrir o apetite. Sabe aquela criança que não come muito? Se você conseguir colocar um pouquinho de cebola em alguma coisa para ela comer, isso vai ajudar bastante. Melhor que aquele tônico da farmácia. Regulariza as enfermidades do estômago. É um mito que a cebola ataca o estômago. Ela não ataca, tá? Pelo contrário, ela regulariza essas enfermidades. É boa para prisão de ventre, porque ela é laxante. Inchaços de qualquer natureza. Tá se sentindo inchado? Consome cebola que é bom. Amigos, a cebola também é um excelente depurativo sanguíneo. Então, se você quiser fazer uma limpeza no seu sangue, se você quiser que ele flua melhor, que as hemácias se comportem melhor, a cebola também é muito indicada para isso. Como a cebola também tem o efeito antibiótico, ele regulariza as bactérias que estão presentes no sangue para que você evite aí problemas para a sua saúde nesse aspecto. Se você tem cálculos biliares e também tem cálculos na vesícula, consuma a cebola, que a cebola ajuda a melhorar a fluidez da vesícula biliar, da bile no caso, né, agora que me veio na cabeça, e também ajuda a eliminar esses cálculos. Ela vai dissolvendo pouco a pouco e vai eliminando esses cálculos aí do seu organismo. Então, se você já tem dois problemas e também cálculos renais, ajuda bastante, consuma a cebola para que isso seja eliminado de maneira natural de você e você evite aquelas terríveis dores, né, que costumamos ter quando temos problemas aí de cálculos na vesícula, que são os cálculos biliares, e também pedras no rim. Também funciona muito bem para o fígado. Então, se você quer verificar aí melhorias ao seu fígado, a cebola é um excelente aliado. As cebolas que estão aqui na minha mesa são todas orgânicas. Quanto orgânico, melhor. Porém, a cebola inorgânica, que é a que a gente acha no mercado, também não é de todo ruim, né? Se você não conseguir achar a cebola orgânica, dá para comer a cebola do mercado. Mas sempre importante que você priorize o consumo de orgânicos para melhorar a sua saúde e evitar comer aditivos químicos e agrotóxicos, que essa é a parte mais importante, né? Evitar o consumo disso, para que você obtenha aí os benefícios. Gente, eu falei para você da questão dos sulfitos. Eu vou falar para você agora do sulfeto alílico.
que é o principal sulfito encontrado na cebola. Esse sulfeto alílico, ele ajuda a regularizar o colesterol, né? Se você está com problemas de colesterol, tanto o colesterol ruim muito alto, ou os outros colesteróis não aumentam, não estão estabilizados num ponto que você precisa aumentar, consuma a cebola, que a cebola auxilia na regularização disso. Também o sulfeto alílico é um importante aliado do sistema imunológico, somado à quercetina, que já tem presente na cebola. Então, se você quer aumentar a sua imunidade, o consumo de cebola e o consumo de alho, que eu vou pedir para o Paulo Sato fazer uma aula de alho em breve também, né, para que o alho e a cebola se complementam, sabemos disso. E o Paulo Sato tem um material incrível sobre o alho, ele entende bastante de alho. A soma do consumo desses dois vegetais funciona muito bem para a saúde, tá? Bom, se você tem problemas de alergia, a cebola é um potente também anti-alergênico. Ele ajuda a controlar essas alergias e eliminar as causas. Então, se você tem alergias também, eu indico o consumo de cebola para você. Se você consumir a cebola roxa, é melhor, por exemplo, para os quadros de alergia, tá? A cebola roxa tem mais componentes aí que melhoram os quadros de alergia em geral. Qualquer tipo de alergia que você possua, a cebola é indicada como um tratamento natural. Bom, para quem possui problemas de hipotireoidismo, a cebola também é muito boa. Consuma a cebola somado a consumo regular de iodo, se você pode consumir o iodo, para que a tireoide volte ao seu tamanho normal. E se você tiver cálculos, nódulos na tireoide, a cebola também aos poucos vai fazendo aí a cura e a dissolução desses cálculos e eliminando. Geralmente tem muita gente hoje com problema de hipotireoidismo por causa que a tireoide acumula alguns nódulos. E é importante que a gente faça a eliminação disso para o organismo voltar a funcionar corretamente. Bem como também, como eu vou falar para vocês, é importante também saber que a cebola ela combate todo e qualquer tipo de célula cancerígena. Então, se você está passando aí pelo problema do câncer, está fazendo quimioterapia ou quer evitar aí ser acometido por esse mal, faça o consumo de cebola, que a cebola também ajuda a eliminar essas células e restaurar o DNA. A cebola tem esse poder também de restauração do DNA, para evitar as mutações genéticas que provocam o câncer. É muito importante que a gente se preocupe com o nosso DNA, caso a gente queira se livrar do problema do câncer, tudo bem? Bom, gente, a cebola é muita coisa legal. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui de um vegetal fácil de encontrar, barato e que a gente consegue utilizar como agente aliado de nossa saúde. Então eu estou dando dicas para vocês para que vocês evitem consumir remédios químicos e façam consumo de mais remédios naturais como esse, para que você perceba as melhorias na sua saúde sem os efeitos colaterais que os outros remédios podem provocar. Isso é muito importante. Gente, vamos falar agora um pouco da cebola para os benefícios psicológicos neurológicos, tá? Que é uma coisa que eu quero focar aqui com vocês. Nós estamos passando por um período difícil em nosso país, tivemos uma pandemia, temos outros problemas relacionados à esfera política, enfim, temos uma série de problemas a qual acabam atrapalhando a nossa saúde psicológica, a nossa saúde neurológica. E é muito comum que nós nos dirijamos aí até uma farmácia ou até um especialista e começamos a consumir drogas que são altamente viciantes e entorpecentes para tentar controlar o nosso sistema psicológico em especial. Então, o recado que eu vou dar para vocês hoje é que vocês precisam evitar o consumo dessas drogas. Essas drogas são perigosas, altamente cancerígenas. Se você tem vício em alguma dessas drogas, é bom ir desviciando aos poucos, né? E fazendo uma limpeza, um detox no seu organismo, que a cebola auxilia para isso, e começando a fazer a inclusão de componentes naturais como a cebola. A cebola, ela regula distúrbios do sono, regula distúrbios de ansiedade. Se você tem uma ansiedade muito forte, um problema muito grande, a gente precisa retirar, em especial, o consumo de leite e derivados. Estou falando sempre do leite e dos derivados. Vai ter uma aula sobre isso e vocês preparem o coração de vocês, tá? Porque, infelizmente, nós estamos aqui para falar a verdade e na hora certa eu vou falar sobre esse assunto. Vá retirando isso aos poucos, porque isso está muito relacionado com esse tipo de distúrbio. Depressão, transtorno de ansiedade, TDAH
E também atrapalha os nossos queridos aí autistas, né? Nossos queridos amigos que sofrem do transtorno do espectro autista. O leite e os derivados atrapalham muito a saúde dessas pessoas. Retirem o máximo possível desses componentes e acrescentem o consumo da cebola. Guilherme, qual cebola? Todas. A cebola branca é boa, por exemplo, para os casos de ansiedade e depressão. A cebola roxa tem os antioxidantes muito bons para restaurar os nossos neurônios, para a melhoria do nosso cérebro. A cebola mais clássica, a cebola mais comum, funciona muito bem em todos os casos. Então varie as cebolas, consuma sempre que possível todas as variedades de cebola para essa finalidade. Fica uma dica muito importante. É muito importante nos preocuparmos com a saúde psicológica de todos, da população. Utilizem mais a cebola para isso e melhore a sua saúde de maneira natural, tá? Consuma cebola aí que você vai ver as melhorias importantes. Outro ponto importante que eu quero falar para vocês, tá? Que essa aqui é uma parte polêmica e um assunto sensível e delicado. Eu não quero dar ar de engraçado, esse assunto não é nada engraçado, né? Então, assim, eu tô falando com vocês aqui um assunto muito sério agora. Geralmente, o público masculino, quando ele vai avançando um pouco mais na sua idade, e com os avanços da idade e o estilo de vida altamente oxidativo que a gente está acostumado a viver, em especial aqui no Ocidente, é comum que esse público se dirija até uma farmácia para buscar lá um componente para melhorar lá a saúde sexual do homem, né? Falando francamente com vocês. Que na verdade não melhora nada. O que geralmente a pessoa acaba obtendo com esse tipo de componente é um infarto ou sequelas graves através de um acidente vascular cerebral. Porque esse componente ele acelera o sistema cardíaco, acelera aí a circulação sanguínea e ele não se preocupa se o seu sistema cardiovascular está fragilizado, está com algum problema, ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente faz uma aceleração para fazer o seu organismo bombear mais sangue e a partir daí fazer lá com que você tenha lá, enfim, o seu desejo para satisfazer lá sua parceira, o seu parceiro. Essa é a finalidade desse remédio, né? Geralmente é um remédio da cor azul, que eu não vou falar o nome dele. Parem com esse hábito. Não deixem que as pessoas à sua volta consumam esse medicamento, nem que escondidas. Tente conversar com a pessoa, oriente a pessoa o mal que ele faz. Esse é um veneno, um dos piores venenos que nós temos disponíveis nas farmácias. Então pare de consumir isso, retire isso da sua saúde e faça o consumo de cebola. A cebola é riquíssima em hormônios que vão reestabilizar os sistemas hormonais, em especial do homem, que é o caso da testosterona. A cebola vai reequilibrar esses níveis de testosterona na pessoa. E aí ela vai naturalmente voltar a ter a vida dela como era anteriormente, como era antes. Então, qual que é a minha recomendação? Faça o consumo de cebola regularmente, para que você naturalmente possa aí ter a sua qualidade de vida sexual sem nenhum risco para a sua saúde, tá? Evite fazer o consumo de componentes químicos para essa finalidade, para que você possa ter uma vida melhor e não encurte a sua vida em 20, 30 anos por um motivo torpe. Então faça essa dica, consuma cebola, todos em especial. Essa dica é uma dica valiosa que eu dou para vocês, né? Para que vocês evitem problemas aí com remédios de farmácia, tudo bem? E outro ponto importante que eu quero falar para vocês também da cebola é a cebola para o público infantil. As crianças, elas não gostam de cebola porque a gente não introduz isso a elas desde o começo da vida. Então, quando a gente for começar a fazer a introdução alimentar da criança, a gente já pode ir colocando ali um pouquinho de cebola, alguma coisinha assim, para a criança pegar o hábito de consumir o vegetal. E a partir daí, ela não se desfazer mais. Esse período de introdução alimentar da criança é muito importante para dizer o que ela vai gostar no futuro, o que ela vai se acostumar a comer e querer comer. Se você fizer uma introdução alimentar para essa criança desde pequena, com bastante vegetais, bastante nutrientes, com componentes naturais, essa criança vai crescer gostando disso. Agora, se você já começar a introduzir o bendito do refrigerante, o bendito do açúcar, a bendita da bolacha recheada, esses componentes que fazem muito mal para a saúde, aí sim a sua criança vai ter problema de consumir os vegetais quando adulto, quando maior. Não vai querer comer, só vai querer comer essas besteiras altamente viciantes, né? Que além de açúcar,
tem outros componentes que vão infantilizar o paladar. A infantilização do paladar é quando você não consegue sentir o sabor dos nutrientes naturais e só quer sentir dos nutrientes industrializados. Isso vai acontecer com a sua criança também. Então evite o consumo disso nessa idade. Providencie fontes naturais, como por exemplo a nossa incrível cebola, tá? Bom, gente, eu vou fazer um corte agora, que eu vou passar para a pia. Eu vou até amolar uma faca, que eu vou cortar a cebola para vocês darem uma olhada. Vou tentar dar uma dica de como cortar a cebola para consumir e não chorar tanto, porque eu sei que a gente cortando cebola chora bastante, né? A cebola é muito rica em enzimas, né? Ela tem bastante enzimas, bastante coisas legais. E quando elas se dissipam no ambiente, esses gases se dissipam no ambiente, vão parar no nosso olho e faz a gente chorar de verdade, né? Então, vamos tentar chorar menos agora com as dicas que eu vou passar para vocês. Prestem atenção. Gente, mudei de cenário agora, porque nós vamos aprender a manipular um pouco a cebola. Tanto para você usar na sua salada, na sua comida, da maneira que você quiser utilizar, tá? Eu peguei aqui 2 cebolas. Peguei essa cebola marrom, essa cebola amarela, e essa cebola branca. Porque eu vou mostrar para vocês como vocês devem cortar para consumir para a saúde. E no fim também a gente vai aprender a fazer um lanchinho bem gostoso com essas cebolas aqui, para quem quer variar o cardápio, comer alguma coisa diferente e ao mesmo tempo não perder tanto a saúde. Gente, é o seguinte, eu vou começar mostrando para vocês aqui minhas facas. As facas é importante que elas estejam bem afiadas, bem amoladas, porque se elas não estiverem muito afiadas, você vai ter que apertar muito a cebola para cortar, fazendo com que os gases dela sejam dissipados com mais força e que você chore mais. Então é importante para você não chorar tanto, é justamente ter facas afiadas aí na sua cozinha, ou amolar sempre, né? Minha pedra inclusive está aqui. Eu acabei de utilizar a minha pedra para amolar minhas facas, e agora elas já estão prontas para fatiar a nossa cebola com toda a maestria necessária. Eu estou usando aqui também uma tábua de madeira. Eu acho as tábuas de madeira, além de um pouco mais higiênicas, mais seguras para manipulação. Eu acho que as tábuas de polipropileno, elas acabam liberando plásticos na comida e tendem a deslizar quando você está fatiando o produto que você picando, fatiando da maneira que você quiser. Vou começar por essa cebola aqui. O que vocês fazem? Para ter segurança, você pega a faca bem afiada e corta esse topo aqui, ó. Você mantém a raiz e corta o topo da cebola, que é onde sai a famosa cebolinha, né? Que a cebolinha também é muito boa para a saúde. Vem, corta esse topo com cuidado, pronto. Para a gente conseguir ter segurança. Encosta esse topo na tábua e aí você vem com a sua faca e corta a cebola no meio, com raiz e tudo, tá? E divide a cebola dessa maneira que eu dividi para vocês aqui agora. Num corte só, divide, para evitar que vocês se cortem, se machuquem aí na casa de vocês, né? Seja quem for manipular a cebola. Perfeito, agora é fácil. Cortando a cebola fica fácil para descascar. Eu venho aqui, tiro todas as camadas de pele seca dessa cebola. E isso daqui também a gente não desperdiça, tá? Todo esse resto da cebola, você pode pôr de molho com água por 1 ou 2 dias e regar as suas orquídeas. As orquídeas também gostam bastante de cebola. Tem bastante nutriente aqui que é bom para orquídea. Rega as orquídeas com isso daqui que você vai ver que elas vão nascer bem lindas. E você também pode regar também outras plantas na sua casa, tá? Não tem problemas você regar essas plantas aí com essa água da cebola. É um dos adubos naturais melhores que tem. Deixa de molho, depois dilui na água que você vai regar as plantas e regam. Inclusive as plantas aqui desse cenário recebem água com cebola de vez em quando. Por isso que a gente guarda isso para manipular. Bom, gente, cebola descascada, com raiz e tudo. Qual que é o segredo para cortar com segurança, para a cebola não quebrar? É manter essa raiz. Ela segura o bulbo todo, fixo, e aí você não quebra a cebola, não corta, não se machuca na hora que estiver fatiando. Proteja os seus dedinhos, segure a cebola assim, pegue a sua faca. Nós vamos fazer um corte clássico aqui da gastronomia, da culinária, que é o corte meia-lua. E aí você vem, desliza aqui no corte meia-lua, tá vendo? Ó? Com a faca bem afiada, não tem segredo. Desliza no corte meia-lua, que ela corta rápido e sem liberar tantos gases pra gente chorar tanto. Vamos fatiar essa cebola toda no meia-lua, pra vocês verem? Ó, tô fazendo devagarzinho aqui pra todo mundo conseguir ver. E não ter dificuldade em fazer.
Pronto, até mandei aqui um pouco para fora da tábua. Devolvendo aqui. E agora eu vou testar outra faca para ver se tá boa também. Essa faca aqui é uma faca boa também para corte de legumes, tá? Gosto das duas, né? Que essa aqui também você pode utilizar para carnes. Mas como eu não corto mais carnes, eu utilizo para os legumes também. Ah, o corte também dela tá muito boa. Vamos protegendo os nossos dedinhos, cortando com cuidado. E fatiar essa cebola toda. Pronto. A parte da raiz a gente descarta, porque essa parte aqui já é uma parte que é bem dura, tudo. A gente deixa para fatiar e descarta só depois que fatiou tudo, tá? Pra gente não quebrar a cebola e cortar com segurança. Cebola fatiada de maneira rápida. Isso aqui também pode colocar para as orquídeas. Cebolinha branca, deliciosa. Eu acho o sabor dessa cebola muito gostoso também. Vamos fazer a mesma coisa com a cebola branca. Cortar o topo. Encostou a nossa cebola branca. A gente vem, fatia ela também. Prontinho. A cebolinha branca aqui já tá um pouco... Essa aqui já tava um pouquinho velha. Tentei selecionar as mais novas, mas a cebola branca é mais difícil de encontrar. A gente tem que selecionar as que estão mais ou menos. Não tá tão fresca igual a outra cebola. Mas também vai servir pro nosso lanchinho. Gente, eu vou pegar essa metade menor da cebola, essa metade menor da cebola aqui, para ensinar vocês a fazer o corte brunoise. Qual que é o corte brunoise? É o corte onde a gente vai picar a cebola bem picadinha para utilizar numa refoga, num tempero, enfim. Preste atenção, tá? Coloque as suas mãos em cima da cebola, pegue a sua faca e passe aqui por baixo. Segure firme e passe a sua faca por baixo, 1 ou 2 vezes. Com cuidado. Segure a sua faca e passe as pontas aqui, ó, nesse sentido longitudinal. Também longe da raiz, tá? Use uma faca afiada. Quanto mais afiada a faca que você tiver, mais segurança você vai ter no seu corte. Vou tentar fazer aqui sem colocar a mão na frente para vocês darem uma olhada, porque geralmente a cebola costuma abrir. Mas ó, esse é o movimento, tá? Que você vai fazer. Segurando a cebola nas bordas para ela não abrir e você não se machucar. Pronto. Aí eu venho com a faca aqui assim, seguro da mesma maneira que a outra e fatio a minha cebola com cuidado. Seguro bem ela e fatio a minha cebola. Pronto. Cebola fatiada rapidamente. Viu que eu não chorei ainda, né? E olha que as cebolas aqui estão fortes, viu? O cheiro delas tão forte. Mas o segredo para você não chorar de verdade mesmo é você usar uma faquinha afiada. Mesma coisa, vai para as orquídeas. Pronto, a cebolinha picadinha, bonitinha. Bem legal. Depois eu vou pedir pro Igor, que tá filmando a gente hoje, para ele filmar a tábua aqui para vocês verem a cebola branca picadinha. E essa cebola aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer no meia-lua, porque eu vou usar para fazer um lanchinho gostoso pra gente agora. Ó, meia-lua também. Ah, deixa eu usar a faca, que ela tá com ciúme. Deixa eu usar a faca de novo aqui. Ó, cebola bem afiada. Quer dizer, faca bem afiada, né? Cebola bem cortada. Vou pegar essa parte aqui com cuidado. Segurar aqui assim. Fatiem a cebola com cuidado na casa de vocês, não se cortem. Também para as orquídeas. Pronto. Cebola fatiada. Essa aqui também está um pouco feia. Eu vou descartar. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem uma tapioca de cebola deliciosa, que eu adoro e faz sucesso aqui em casa, tá? Vou fazer num tamanho maior porque tem mais gente para comer. Então por isso que eu fatiei essas 2 cebolas. Vamos mudar o cenário agora que eu vou ensinar vocês. Gente, vim aqui pro fogão agora pra gente começar a fazer um refogado interessante para nossa tapioca de cebola. Eu vou ensinar vocês a fazer um lanchinho saudável. Essa não é a melhor forma de consumir a cebola para obter esses benefícios, tá? Cebola você come crua ou cozida no sistema a vapor, preferencialmente na panela do Hilton Claudino para obter os benefícios. Eu vou ensinar você também que é possível transformar a cebola num lanche saboroso. Eu tô aqui com essa panela aqui, ela é uma panela grande, você não precisa ter uma panela tão grande, tá?
Essa panela aqui eu vou mostrar pra vocês que eu vou refogar bastante cebola. Então pra gente conseguir refogar direitinho eu vou mostrar. Eu coloquei aqui nela o equivalente a 1 colher de sopa rasa de óleo de coco pra gente fazer a nossa refoga, tá? Você pode usar também azeite de oliva, ou tipo único ou extra virgem. Coloca as cebolas com cuidado. Pra gente começar a fazer a nossa deliciosa refoga. A gente coloca as cebolas com cuidado aqui. Aumentar um pouquinho o meu fogo, que eu achei que estava muito alto. E já começa a refogar a cebola com uma pitada de sal inicialmente, tá? Essa pitada de sal aqui vai ajudar a cebola a ficar mais macia e a agilizar o nosso processo de refoga. E vai melhorar o sabor também, vai alinhar melhor o sabor da cebola dentro da nossa deliciosa tapioca. Ver como tá o fogo, tá ótimo. Agora eu vou dar uma choradinha. Na refoga não tem como não chorar. Não dá mais o fogo aqui? Porque tá frio hoje e a panela é grande. Viu que eu coloquei a cebola picada? A maioria dela é meia-lua. Vou usar a picada aqui também pra gente não desperdiçar, tá? Mas pra esse lanche é melhor você usar a cebola em meia-lua. A pitadinha de sal que eu coloquei já ajuda a cebola a murchar mais rápido, né? E a refogar mais rápido também. Essa é uma dica gastronômica muito boa para quem for fazer a refoga da cebola. Não só por causa disso, mas principalmente porque alinha os sabores. Deixa os sabores da cebola mais realçados e o sabor da preparação também fica melhor. Como eu já falei para vocês, eu sou autodidata no estudo da gastronomia, então eu estudo bastante sobre isso também. Gente, a cebola, ela vai refogando aqui rapidamente. Não vai demorar muito também, o processo de refoga dela aqui é rápido, porque a gente não quer que ela fique muito mole. A gente quer que ela tenha textura dentro da tapioca, né? Que ela apareça, que a gente sinta o sabor da cebola. E aí, vocês gostam de cebola? Eu sou apaixonado por cebola. Então, pra mim, isso aqui é uma diversão. Vamos falar agora aqui um pouco dos temperinhos que a gente adiciona. A cebola com sal já fica bem saborosa, mas eu ainda gosto de agregar mais sabor, tá? Eu vou utilizar para vocês aqui agora, vou mostrar para vocês agora aqui, ó, peraí, aqui. Eu vou utilizar aqui, ó, dentro desse potinho, curry e gengibre em pó. Você pode também usar gersal. O gersal é um tempero saudável e bem saboroso. Você pode usar o gersal também para essa finalidade. Só que o meu gersal acabou, eu vou usar só esses dois hoje. Como a refoga da cebola é rápida, eu já estou agilizando aqui. Já vou colocar o gersal, melhor dizendo, já vou colocar o gengibre e o curry aqui na minha cebola, tá? Estou colocando agora. Já vou mexer. Já sobe um cheirinho gostoso de curry. O curry, ele tem um pouco de canela. A canela adocica um pouco a cebola e realça o açúcar natural da cebola. Ele não vai ficar agridoce, vai ficar mais saboroso, tá? Para quem não gosta de preparações agridoces, fique tranquilo. Tranquilo e tranquila, né? Que não vai ter problema. E também eu vou usar aqui mais um pouco de sal para terminar o tempero, tá? O sal da preparação é a gosto. Lembre-se, use um sal de qualidade. Não use sal refinado. Use sal de Mossoró, sal rosa autêntico ou sal marinho integral também. Os três são muito bons para essa finalidade. Evite usar sal refinado dá pressão alta e uma série de outros problemas para a nossa saúde. Só experimentar o sal. Viu que foi 2, 3 minutos, né? Tá bom, hein? Amigos, agora o que eu fiz? Já fiz a minha tapioca aqui numa panela grande também. Você não precisa fazer uma tapioca tão grande, é porque eu tô fazendo bastante cebola. A minha tapioca eu temperei com sal, goma de tapioca hidratada com sal, sem nenhum segredo. E eu já tô passando aqui para essa parte final para o nosso vídeo não ficar mais longo do que ele já está.
Então eu vou rechear a nossa tapioca com essa deliciosa cebola. Isso aqui faz um sucesso. O cameraman tá salivando aqui pra comer, porque essa tapioca aqui em casa é um sucesso, tá? Pode rechear ao seu gosto, ao seu critério. Só que quanto mais grossa ela ficar, mais difícil de fechar. Mas eu gosto de desafios, então eu vou ter dificuldade pra fechar. E assim, é gostoso, né? Porque quanto mais cebola você coloca, mais saborosinha ela vai ficar pra gente consumir. Bem gostoso agora a nossa tapioca. Bom, tá bom aqui, só um chorinho. E já é só vir e fechar, tá, gente? Sem segredo, como eu tô fazendo aqui agora, assim, ó. E aí ela vai escapar um pouco de cebola mesmo. Faz parte do show, pra ela ficar bem gostosa. E também pra ela perder menos temperatura, porque tá frio hoje e ela esfria rápido se a gente deixar ela muito fina, né? Pronto, ó, a tapioca já tá pronta. Eu vou servir num prato bem bonito agora. E a gente já volta pra finalizar a aula, tudo bem? E é isso, gente. E agora eu tenho um delicioso lanche para terminar essa aula e saborear com o pessoal aqui. Essa tapioca aqui é uma tapioca saudável, uma tapioca com poucas calorias, tá? Porque a tapioca é pouco calórica. Na verdade, ela tem uma quantidade de calorias, mas são calorias boas, então é pouco calórica para mim, tá? E a cebola também, com toda a saúde aí, com todo o carinho feito. Gente, só uma dica, se vocês forem fazer a tapioca na casa de vocês, o recheio deve estar levemente mais salgado do que o normal, porque a tapioca é menos sem sal, tá? Então, para equilibrar aí o salgado, você salga um pouquinho mais no tempero do que o normal, na parte da cebola. E isso aqui não tem contraindicação, qualquer um pode comer, inclusive os que estão de dieta, tá? Fiquem à vontade, saboreiem bastante, tá? Espero que tenham gostado dessa aula, aprendido um pouco mais da cebola e aprendido que é importante tanto comê-la crua aí no sistema a vapor, quanto também ela pode ser utilizada para lanchinhos bem gostosos como este que eu fiz aqui. E um grande abraço para vocês, um bom curso e até breve, até a próxima aula com mais conteúdo interessante. Tchau!